Olá, meus moradores pixelados. Aqui quem fala é o prefeito Viváqua. Aqui é o vice Kodoji e vamos passar um recado meio sério, né, meu querido prefeito? Pois é, hoje não tem recado no meio do programa, não tem leitura de comentários no final, gostamos muito do feedback, mas é disso mesmo que nós vamos falar. O Nerddrops, o nosso blog irmão, o nosso podcast amigo, o podcast iniciante de muitos de nós, ele fechou suas portas, disse adeus, principalmente pelo motivo do feedback. Eu sei que eu não tô botando o dedo na cara de ninguém, mas para vocês verem como era importante e como é importante a opinião de vocês em cada um dos textos aqui. E lá também, eu, Kodoji, muitos dos que hoje trabalham na Cidade Game já trabalharam lá e ficaram sem comentários em um site que tinha nada além de entretenimento e profissionalismo, dando um show semanal e toda segunda-feira entregando material que vocês não fazem ideia do tamanho do trabalho que se dava, né? Não só isso, o tempo que sempre consumia as gravações, e cara, é como o Oliver e o Polar e o Guizão falaram no final do programa de despedida, é um tempo que vocês não sabem o como consome e que às vezes a gente quer entregar o podcast e no final do dia, ou até mesmo no dia seguinte, mas durante a semana mesmo, ter lá um comentário do tipo, eu gostei de tal coisa, vocês foram muito bons em tal coisa, ou até mesmo criticando, falando, vocês falaram merda nisso, vocês falaram besteira, e porque tudo que a gente faz é para apresentar para vocês. A gente se esforça, a gente perde horas de sono para apresentar para vocês. É bem isso mesmo. E esse foi um dos principais motivos, esse profissionalismo e entretenimento pelo qual o Nerddrops de Games foi criado e ele infelizmente deixou de existir em um certo momento, que nós estávamos querendo uma mudança de formato, mas nós, em respeito ao profissionalismo, eu debati muito sobre isso, nós queríamos mudar o formato, mas não queríamos mudar o formato Nerddrops, porque eu e o Kodoji aqui acreditamos cegamente naquele formato de notícia de entretenimento. Tanto que eu era editor de notícias, junto com o Polar, com o Fausto Inomata, com o Oliver Pérez, com o Guizão. E nós sentimos muito, a internet ficou mais triste hoje, né? E a gente só tem o pesar. Eu sei que a qualquer momento eu posso ouvir os podcasts deles e dar risada. Eu sou amigo pessoal de todos eles, eu posso ligar para conversar e dar risada, mas não vai ter aquele compromisso de entretenimento profissional que tínhamos toda segunda-feira, que era quando saiu um Nerddrops. Se você ouvinte está ouvindo isso 2, 3 anos depois, se demos sorte de chegar em um podcast distante, só saiba de uma coisa: se não existe ou se não voltou a existir um site como o Nerddrops, provavelmente não vai, porque era uma coisa muito única dos seus participantes. Eu deixo o meu abraço caloroso pro Alan Polar, pro Polar, pro Guizão, pro Oliver Pérez, pro Susi, que quando estavam em São Paulo vivemos aventuras de pegar chuva para fazer camisetas do Nerddrops pros ouvintes, de editar no meio de apagões e sem falar nas gravações virando noite, edições virando noite. Esses caras são demais. O Twitter de cada um deles vai estar no fim da postagem. Sigam, pois são pessoas que ainda vão continuar produzindo e comentando sobre assuntos relevantes. Certo, Kodoji? Exatamente. Eu também deixo aí o meu grande abraço para todos, pro Polar, pro Guizão, pro Oliver, pro Susi, pros colaboradores também do Nerddrops, né, que vinham aí fazendo um trabalho muito bacana também. Então, com um grande pesar, mesmo eu tendo participado do programa, né, a gente terminou a gravação, o Polar e o Guizão tinham me falado que esse era mesmo o último Nerddrops. Acabou a gravação, a gente rindo bastante, mas depois veio um baque. E hoje, sinceramente, o baque foi bem maior, porque eu não sei, talvez eu não tivesse hoje aqui no Cidade, caso eu não tivesse criado coragem para me meter na minha primeira participação e ser um pouquinho mais cara de pau nas outras coisas na minha vida e até mesmo para chegar e encher o saco do Viváqua, até que ele, sei lá, tava pirado e decidiu me chamar.
Todo mundo tem normalmente um podcast tem um podcast padrinho, um site padrinho, né? O Nerdrops, ele foi desde o começo um site irmão, porque ali não foi cobrado, ali foi uma troca de experiências e, cara, a gente vai agora para um cast muito gostoso, muito familiar e a gente espera que vocês reconheçam a importância do Nerdrops, como nós aqui queremos passar. O link pro último programa tá aí na postagem. Escute os antigos, até as notícias velhas ficam divertidíssimas pelo simples fato que estão falando de coisas que você já sabe e você vê como era divertido especular com esses belos dos raparigos, né? Um abraço pixelado pra todos. Esse é o grande obrigado da Cidade Gamer por tudo que o Nerdrops nos proporcionou. Este é o podcast da Cidade Gamer, a sua morada pixelada. Come on, everybody! Sejam bem-vindos, moradores pixelados da minha Cidade Gamer. Aqui quem fala é o Prefeito Viváqua e nós hoje vamos abordar um assunto delícia. Estamos aqui com o gerente da Taberna Pixelada e também gerente de uma taberna famosa aí na internet, na qual já participei, ainda bem, o meu querido Rafael Smoke. Olá, senhor prefeito, olá. Mais uma vez aqui na Cidade Gamer, é um prazer estar aqui representando a Taberna Pixelada e também a minha querida taberna, isso aí. E também o nosso secretário de comunicação, nosso querido Levantar Pra Cima, nosso mais gabardâncio, nosso querido direto do Radiofobia. E tantas vezes que ele falou Levantar Pra Cima foi as vezes que eu falei querido Léo Lopes. Não vou me perdoar nunca por isso, né? Muito bem, estamos aqui mais uma vez, senhor prefeito, para gravar um Cidade Gamer totalmente excelente, falando sobre assuntos de que nós dominamos mais ou menos. E hoje vamos aqui falar, eu trouxe aqui o Léo porque ele já tornou público o quanto ele gosta de envolver os queridos rebentos dele na mídia. E como ele já se mostrou um apaixonado por Xbox, e já conversamos em off várias vezes, para falar disso. Mas o Smoke está aqui porque também em papos em off e até em gravações, ele já havia falado de jogar videogame com a irmãzinha dele. Eu falei, será que ele topa? Programa diferente, um papo mais íntimo, mais prosseguido, como eu acabei de inventar. E, bom, eu queria saber de vocês se vocês lembram como vocês começaram, assim. O Léo, eu imagino que tem um pouco de relação com o cast que vai estar aí o link do Fliperama, mas é sempre bom saber um pouco da história daquela galera que faz parte da Cidade Game e da nossa blogosfera amiga. Na verdade, é interessante porque a minha relação com o videogame, pensando agora no tema, eu nunca joguei videogame com ninguém que fosse mais velho do que eu em todas as fases da minha vida. Eu sempre joguei com pessoas, isso diz muito sobre a idade da pessoa também, né? Você não é que nem um Laurito, que não tinham outras pessoas vivas quando ele era moleque, né? Exatamente. Não chego nesse nível, mas parando pra pensar, eu sempre tive jogando videogame com pessoas, da mesma idade, obviamente, mas sempre com pessoas mais novas. Então, a gente já falou sobre fliperama, mas a minha experiência com videogame, ela foi paralela à experiência com fliperama. A gente não teve, na família, éramos em 10 primos, desses 10 primos, 7 meninos e 3 meninas. E sempre eu fui muito ligado com 3 primos meus, daquele tio que eu falei em outras ocasiões que eu trabalhava no escritório e tudo mais, e esses meus primos, a gente era muito ligado, então era meio que a gente tinha os mesmos brinquedos, acabava comprando as mesmas coisas. Na época que a gente começou a jogar videogame, eu tinha, tinha meus 11 anos quando eu comecei a estudar computação, e na época num ano mais ou menos, eu consegui que meu pai me desse um TK-90X. E esse TK-90X, ele chegou mais ou menos... um pouco antes do TK-90X. O meu tio comprou um Odyssey, que foi o primeiro videogame que a gente teve contato, assim, na família. E aí, o meu pai acabou comprando
usando um Odyssey também. Na época era legal, porque, pra quem não lembra o Odyssey, tem uma foto aí no post também pra você verificar como é que era. Ele tinha uma cara de computador numa época que era a época da microcomputação. Então é a época que não existia computador, é uma época pré-386, pré-486, não existia nada disso. O que a gente tinha era o Atari, né, que já tinha saído aqui no Brasil no começo dos anos 80, já era febre. Aí o Odyssey veio pra disputar com o Atari, com o diferencial que ele tinha um teclado alfanumérico. Foi a primeira vez que o videogame passou a ter um controle interativo diferente do joystick, né? Então você tinha jogos no Odyssey como jogos seria o equivalente ao jogo da forca, tinha um jogo legal que vinha com o console, que era um tal de matemática, que você tinha lá operações matemáticas para fazer, e era muito bacana. Inclusive tinham jogos que vinham com uma espécie de tabuleiro, que você colocava esse tabuleiro em cima do teclado alfanumérico e você jogava e ele interpretava, logicamente que substituindo pelas letras e tal, mas eu usava o teclado dele como se fosse um tabuleiro. Então era uma inovação. E aí, como meus priminhos eram sempre mais novos do que eu estava sempre envolvido em ensinar eles a jogar, em jogar junto, era tudo muito novo, então a gente descobria junto como é que passava de fase, como é que fazia. Lógico que era tudo muito simples, era tudo muito pixelado, muito mais pixelado do que da época do 8-bit. Essa é uma época pré-8 bits, a época da época do bit lascado, né? Bit da pedra. Bit da pedra. Bit raiz, o bit maroto. Bit moleque, né, cara? O bit de antigamente, ele era mais quadrado do que o bit atual. Era mais, a impressão que a gente tinha é que ele era muito mais quadrado. Então a minha primeira experiência foi com esses meus primos, e daqui a pouco eu conto um pouco do Odyssey pra frente, como é que a gente evoluiu. Mas sempre foi assim, eu e pessoas mais novas. E você, meu querido Smoke, como é que foi? Pois cara. O engraçado é que comigo foi exatamente o contrário, né, cara? Eu sou de uma família também, assim, parecido como o Léo, com muitos primos. Muitos primos, meus pais com muitos irmãos, então muitos primos, e eu, sim, eu tive muitos primos mais velhos. Eu fui completamente o contrário, isso que é engraçado, né, cara? E eu lembro que o meu primeiro contato foi de um primo meu. Cara, eu não vou lembrar aquela idade. Às vezes a gente tem aquelas memórias remotas que a gente jura que você devia ter uns 3, 4 anos, mas você não tem certeza. Eu lembro de ser mais ou menos essa época que o meu pai pegou emprestado de um primo meu um Atari, entendeu? E eu me lembro, é engraçado falar isso, mas eu me lembro como se fosse ontem, eu fascinado com aquela tela cinza, cheia de risquinhos brancos, que era o Pac-Man da época, sabe? Nossa. Cara, hoje em dia a gente tem aquele Pac-Man colorido, aquela coisa assim. Não, cara, o Pac-Man que eu joguei de Atari era um Pac-Man com tela cinza e traçado branco. Na verdade, você sabe que não é, né? O Pac-Man era colorido, a sua TV que era branco e preto. Era, minha TV que era branco e preto. Essa que é a diferença, claro, mas cara, isso já foi o suficiente pra, meu Deus, o que é isso? Eu criança, eu lembro acho que da primeira vez que meu pai ligou esse Atari pra mim, a gente tava até saindo de casa e eu fiz uma birra danada porque eu não queria sair, eu queria continuar jogando aquele joguinho do Come, né, que era como a gente chamava na época. E daí deslanchou, cara. Então assim, foi aquela influência dos primos mais velhos. Como atualmente eu sou o mais velho de 2 irmãos, na época eles eram como se fossem os meus irmãos mais velhos que me apresentavam as coisas. E então um tempo depois do Atari, o mesmo primo conseguiu um Master System 1 e também emprestou pro meu pai, e dali, cara, conheci Alex Kidd, e esse virou o meu herói de infância, cara. E dali, pai, eu preciso de um desse, então, tipo assim, eu cresci jogando Master System e Atari, e pela influência desses meus primos mais velhos, sempre vinham com uma fila, eu comprei uma fita nova, então era Olympic Summer Games, e, aliás, California Games, que era do Master System, né, cara, que tinha aquele joguinho de skate impossível, que ninguém conseguia passar, e eu arrumei um jeito de passar, e porque os meus primos me ensinaram e tudo mais. Então, assim, já diferente do Léo, a minha influência veio dos mais velhos. Então, Mas isso acho que é pela nossa idade, você tem que idade? Sim, eu tenho 25. Então, você tem 25, eu tenho 36, então são 11 anos de diferença. Lógico. A gente pegou exatamente 2 gerações, vamos dizer assim, não chega a ser 2 gerações, mas a diferença entre 2 irmãos, né, com uma boa distância. Porque quando, na minha infância, nessa época que eu tô falando,
a gente não tinha referências anteriores. E na sua infância, não, você já tinha referências anteriores, né? Sim, é legal ver essa diferença mesmo, não, sim. Não, isso que eu acho bacana nessas coisas, assim, do fator de iniciar, né? Eu lembro que minha mãe, ela fazia amizade muito fácil. Minha mãe sempre foi aquela pessoa da casa cheia. Ela seria hoje um blogueiro, vamos dizer assim, Campus Party. Seria um Dudu Salles, assim. Seria cara, minha mãe seria um Dudu Salles. Beijo, mamãe, beijo, Dudu Salles. Ela pega amizade fácil. Agora eu sei de onde você puxou esse negócio de pegar amizade fácil. Desse jeito. E aí, ela, tipo, tinha um cara que a gente indo pra Caldas Novas, uma cidade perto aqui de Brasília, que tem águas termais, tinha um cara que tava com um pneu furado no meio da estrada. Minha mãe parou, ficamos lá até aparecer alguém que soubesse trocar pneu. Tava eu e minha mãe não conseguia, o cara não conseguiu, o cara tinha, sei lá, problema. E aí até minha mãe parou, gritou no meio da estrada, parou, o cara foi, e o cara virou amigão da família, ele ficou hospedado no mesmo hotel, e eu espero que seja isso, que eu não seja ingênuo e que tenha acontecido algo sombrio por trás. E falando de videogames, e aí tinha no saguão um Odyssey com teclado, eu achei aquilo incrível. Só que eu não sabia nem ligar o videogame. E aí ele falou, olha, tem uma caixinha mágica aqui atrás que serve pra você entrar no mundo mágico do Odyssey. Cara, eu lembro até hoje dessas palavras. Você tá brincando? Ele falou assim com você mesmo? Ele falou cara? Assim, velho. Pô, esse tipo de coisa marca a vida da gente, cara. Cara, a caixinha atrás era aquela caixinha, televisão, videogame. Ah, eu sei. Isso se chama RF. RF, não, era caixinha mágica, Léo. Caixinha mágica. Não faz a magia do menino, rapaz. Tá certo. A caixinha mágica é o chamado conversor de RF, que tinha o botãozinho, né? TV e videogame. Isso. Só que tinha um detalhe. Ele virou pra mim e falou, mas você tem que pedir pra um adulto ligar a caixinha. Senão você não vai poder jogar, porque ela é protegida. Cara, o filho da puta, eu não sei se o bicho sabia. Eu nunca mais vi essa pessoa. Perguntei sobre ela, minha mãe disse que não lembra. Cara, toda vez que eu encostava na caixinha pra mudar, quando o saguão tava vazio, eu tomava choque, cara. E aí eu achava que a caixinha era mágica, que o mundo do Odyssey era tecnologia. Pra mim, o Odyssey era o que o filme do Thor fala, que é o lugar onde a magia e a ciência se encontravam, sabe? Era um computador ligado através de uma caixa mágica. O Odyssey tinha esse fascínio, né? O meu tio, ele mandou fazer um móvel. Eu lembro até hoje aqui na minha mente desse móvel. Seria equivalente a um cavalete bem caprichado e uma caixa de madeira com um revestimento brilhante, e ele tinha 3 compartimentos. O compartimento do meio, onde encaixava o Odyssey direitinho, e atrás ele tinha uma espécie de gavetinha para colocar a caixinha mágica do Viváqua e os 2 joysticks, que na época eram acoplados, eles não destacavam, né? Eles eram grudados o tempo todo. E tinha também 2 compartimentos laterais, porque para quem não lembra, não sei se o Viváqua vai achar a imagem para botar num post ou não, mas os jogos de Odyssey eram cartuchos enormes que vinham em caixas que pareciam tijolos, assim, muito grossas e grandes, de plástico, eram pesados até. E então ele arrumou esse móvel para você encaixar esses cartuchos com as caixas, assim. Então cabia, sei lá, tipo 40 cartuchos. E era legal porque esse meu tio tinha grana e ele comprava muitos cartuchos, né, pros meus primos e tal. Eu lembro que um dos jogos de Odyssey, que na época a gente jogou assim, desesperadamente, e se eu tivesse ele hoje aqui, um Odyssey, um emulador que fosse, eu jogaria de novo com os meus filhos, se chamava Didi na Mina Encantada. Eu lembro desse jogo. Didi na Mina Encantada. A capa era excelente, que era uma caricatura do Renato Aragão vestido de Didi, com chapéu de cearense e uma picareta na mão, e basicamente era um maze, era um... Imagine, por exemplo, o primeiro Donkey Kong, onde você tinha escadas e plataformas. O Didi na Mina Encantada era isso. Você tinha escadas e plataformas, aleatoriamente apareciam pixels enormes que era como se fosse pepitas de ouro que ele tinha que ir lá com a picareta, escavar essas pepitas numa certa quantidade, e eu não lembro
que é, se ele era perseguido, que coisas que caíam e tal, que você tinha que ir desviando, até que quando você conseguia um certo número de pontos de ouro, porque na época era a época de Serra Pelada, tinha aquele negócio todo de garimpo e tal. Se eu não me engano, até popularizou o nome de Dina Serra Pelada esse jogo. Dina Serra Pelada, era Dina Mina Encantada o nome. Alguma coisa assim, Só chamava de Dina Serra Pelada, era de Dina Mina Encantada, mas chamava de Dina Serra Pelada. E eram jogos assim, acho que foi o primeiro título do Odyssey que trouxe uma franquia brasileira, com um personagem brasileiro, e fez muito sucesso na época. E o Odyssey tinha esse fascínio que o Vivaco tá falando, né? Mas a evolução normal pra nós lá, do Odyssey, foi diretamente pro computador, porque eu tava estudando microcomputação para programar em BASIC, uma coisa muito básica na época, era um TK-85 conectado na TV, com essa mesma caixinha mágica do Odyssey, ela servia para conectar o computador também, porque é um conversor do sinal para entrada de antena da televisão, né? Então, antigamente tinha uma entrada de antena que só foto mesmo pra você poder ilustrar. Eram aqueles garfinhos, né, cara? Isso, aqueles garfinhos assim de contato que você colocava em 2 parafusos atrás da TV que fazia o contato de uma antena de UHF. Então, você colocava na mesma entrada da antena de UHF e aí tinha uma caixa, um seletor onde você selecionava TV ou game, ou no caso TV ou RF, que era tanto pro computador quanto pro Odyssey. E a nossa evolução natural foi pro computador. O TK-90X foi o primeiro microcomputador que eu tive, que era uma evolução do TK-85, da microdigital, que era branco e preto. Ele só não tinha cores mesmo, e o TK-90X foi o primeiro microcomputador colorido. E a evolução natural, que aí meus primos acabaram acompanhando também, foi na época do MSX, onde a gente teve um expert. Tanto eu quanto meus primos tivemos um expert da Gradiente, que aí sim foi o nosso videogame durante, vou te falar, uns 6, 7 anos, assim, da vida da gente, porque ali a gente viveu bastante coisa. A gente teve o expert na época que ainda não tinha disquete, então a gente ele tinha 2 cartucheiras na frente, mas a gente comprava na época, não sei se vocês tiveram essa experiência, a gente comprava via um serviço postal, você recebia umas revistinhas pelo correio, escolhia quais os jogos de computador você queria, você pagava via aquele depósito do correio lá, como é que chama? Banco postal? Não era banco postal, tinha um outro nome, mas eu esqueci. Você pagava pelo correio, cheque postal, alguma coisa assim. Você mandava e aí você escolhia os jogos, eles gravavam os jogos e te mandavam a fita cassete com os jogos. Caramba. Aí a gente conectava um gravador, um player de fita cassete, que qualquer um podia ser, mas o nome técnico passava a ser datacorder, e ele ficava durante 20 minutos, meia hora, fazendo barulho de fax e carregando da fita cassete para a memória RAM do computador. E aí depois de 20 minutos ou meia hora de load, que era o tempo de load que levava, a gente conseguia jogar um jogo qualquer. Aí depois a gente evoluiu pro disco de 5 1/4, aquela disqueteira grande, aquele disco que hoje em dia seria o vinil dos disquetes, né? Que era uma folha de acetato, um negócio quadradão, molengato. E depois a evolução natural, que aí começou a acontecer muito rápido essas evoluções, que foi o surgimento do disquete de 3,5, que veio agora, até há pouco tempo. Bom, é bem provável que você que esteja ouvindo tenha aí numa gaveta da sua casa um disquete de 3,5 jogado em algum canto. Ou seu pai tem, né? Seu pai tem, ou seu primo mais deve ter. Então, assim, do Odyssey pro MSX, a gente ficou uns belos quase 10 anos movido nisso. E como eu era o cara que estudava computação, e o Odyssey tinha isso que o Vivaco falou, desse mistério, dessa coisa toda que parece um computador, como é que é, e depois efetivamente a gente foi pro computador, então eu era meio que um tutor dos meus primos, e isso acabou hoje acontecendo também aqui em casa, sendo o tutor dos meninos, né? É legal que essa ideia de jogar com os pequenos, você pode ser o guia, né? Porque o que você apanhou, assim, muitas coisas as crianças de hoje talvez não tenham, como tomar choque no seletor RF, né? É verdade. Isso eu duvido muito que aconteça com eles. Mas... Ou ainda digo mais, cara, que era uma coisa que eu passava muito quando era moleque, porque você
acaba tendo que se virar. Você não pode... Meu pai, ele não tinha muita paciência pra, tipo, pai, quero jogar videogame, se vira aí, sabe? Era se você simbolizar o canal do jogo, cara. É isso mesmo. A gente tinha que ficar total, né? Lógico, cara. Porque hoje em dia você liga lá o cabinho vermelho, vê branco e amarelo, lá tá no canal do vídeo, AV, etc e tal. Não, você vai no canal 3, cara, e vai achar o seu jogo lá, cara. Isso demora muito, velho. Tinha que selecionar, porque o sinal entrava como se fosse um canal de UHF, e você tinha que ir no seletor de UHF pra achar aquela frequência onde o canal estivesse entrando o mais limpo possível, né? Nossa, era engraçado a gente... Pra vocês ouvintes mais novos, nós zapeávamos os canais para achar o que tava rodando o videogame. O tema do cast tá acabando virando um de nostalgia de novo, hein? Olha só. Mas então, pegando tudo isso que formou o nosso gamer, né? Eu fico pensando assim, como já falamos, né? O Léo falou do Didi na mina do... Mina Encantada. Na Mina Encantada. Um jogo que eu me lembro que eu joguei também foi o Didi na Mina Encantada. Porque, cara, no interior do Brasil, já não basta ter um Odyssey. Imagina se não ia ter uma coisa dos Trapalhões. Só 3 coisas chegavam em todo o Brasil antigamente. Coca-Cola, luz elétrica, em alguns lugares, e os Trapalhões. Então, cara, não sei como o Didi não tava segurando uma garrafa de Coca ali. Mas você lembra... Você falou do Alex Kidd, né? Sim, cara. Eu cheguei a pegar esse lado brasileiro da minha época que veio muito forte, foram os jogos da linha da Mônica. Ah, sim. Foi aquela adaptação do Wonder Boy que veio pro Brasil, Mônica contra o Capitão Feio. Eu lembro que, aliás, eu peguei muito mais essa. Eu sei que vieram sequências depois, mas aí eu já mais velho e tudo mais, não peguei. Mas eu lembro que o jogo da Mônica, cara, foi um que eu joguei demais e tinha ficava aquele paradoxo dentro da minha cabeça entre, tipo, é igual ao gibi e não é, sabe? Porque a Mônica não luta contra cobras e ela não pega escudos e coisas desse tipo, entendeu? Mas a outra pergunta, por exemplo, vocês simpatizavam com as pessoas mais novas? Porque muito do que a gente tá falando aqui é meio fraternal, meio paternal, só que eu jogava videogame e eu sempre tentava ensinar. Eu sou aquele cara que quando tem 2 pessoas falando num filme que eu gosto, eu entro no papo. Eu sou esse cara. Eu não faço isso com todo mundo não, mas eu... que o Léo se apresentou pra todo mundo na Campus Party, mas, cara, na hora que o Léo falou um assunto que eu gostava muito, eu cheguei e falei alguma coisa, e foi mais ou menos assim, eu vi uma criança tentando jogar, eu era criança, mas eu vi uma criança mais nova tentando jogar, e eu falava, ela tentava pular com o Sonic, nunca vou esquecer, ela levantava o controle pra pular, levantava as mãos assim pra pular com o Sonic, e eu acho que eu tinha uns 12 anos, não sei, uns 13, e ela devia ter uns 8, e eu virei e falei assim, não, olha, você não precisa levantar o controle. Ela, mas eu quero que ele pule. Eu falei, olha, se concentra só no seu dedo. Só o seu dedo precisa fazer. Aí pulou. E aí eu tava, isso numa locadora aqui, o moleque jogando. E aí o moleque falou, poxa, você quer jogar um jogo de 2 comigo? Aí eu, poxa, que legal. Aí a gente jogou Streets of Rage, sabe? Chegamos quase até o final. Ele, nossa, nunca cheguei tão longe, você é tão bom. Eu falei, não, é o trabalho em equipe. Eu nunca fiz assim, nunca quis a glória, sabe? Eu sempre gostava de fazer parte de um time. Acho que porque eu não tive irmãos, meus irmãos eram por parte de pai ou por parte de mãe, eu acho que eu não... Acredito que eu não sabia lidar, né? Assim, eu sempre queria alguém pequeno pra ficar... Alguém pequeno que gostasse do que eu gosto, né? Vamos dizer assim. Que direcionasse isso. Mas, assim, nós não tivemos a vantagem que as crianças de hoje têm, né? Assim, de longe. Porque, assim, uma pergunta que eu coloquei aqui na pauta, que ela meio que perde propósito, mas ela serve de propósito mais pra frente, é por onde começar, né? Agora, jogando com as crianças. Porque nós, cara, nós não tivemos por onde começar. Nós começamos no hardcore, sabe? Não vem falar que o jogo do Pac-Man do Atari, o Didi, nem o Didi que eu joguei também, nem o Mega Man 2, que foi o primeiro jogo de Nintendinho que eu joguei, que era fácil, sabe? É que hoje em dia foi criado esse conceito do casual, foi dividido de uma certa maneira. Assim, o hardcore, o casual pra criança, etc e tal, né, cara? Antes, né, cara? Cara, não tinha disso antes. É que uma coisa que é muito legal de se
pontuar é, por exemplo, assim, como eu tive muita experiência mais velha, você acaba adquirindo, digamos assim, uma maturidade do videogame. Então, quando você encontra crianças mais novas, você se sente o mais velho, sabe tudo, e você quer passar esse conhecimento. Mais ou menos o que o Vivaco situou agora. Então, o que acabou acontecendo? Eu fui tendo irmãos, né? Então, meu primeiro irmão que nasceu é o Lucas. A gente tem uma diferença de 8 anos, mais ou menos. E quando ele começou a ter uma cabeça legal pra começar a jogar videogame, eu já tava na geração do PlayStation 1, entendeu? Eu já tava jogando Tomb Raider, Soul River. A gente vem de uma época que, tirando o pai do Smoke, era difícil a gente ter o pai jogando videogame. Sim, tirando o pai do Smoke que roubava pra jogar aquele joguinho de corrida, era difícil você ter, assim. Então, quando você falava assim, era inviável na nossa infância você falar na escola que, por exemplo, o seu pai era foda no videogame. Nunca. Nossa, nunca. Porque não rodava isso. Só que quando hoje, por exemplo, meus filhos, eles dizem que eu sou fera no videogame, eles pagam um pau, não sei o que tem, na verdade a referência é outra, porque eu já cresci jogando videogame. Então é natural que eu tenha muito mais tempo de experiência em videogame do que eles. Pra mim, o videogame era uma referência e fez parte da minha infância. Não fez parte da infância do meu pai. Então é natural que eu tenha que a gente tenha esse, vamos dizer assim, esse status que a própria criança coloca você, né? Com esse status de veterano, esse status de tutor ou professor, seja lá o que for. Mas jogar com criança é muito legal, mesmo quando eu era criança, jogar com crianças mais novas, eu sempre achei muito bacana, primeiro porque eles morriam muito rápido, né? Muito bom. Então, eles morriam muito rápido, aí você podia jogar mais, e você que demorava mais a morrer, jogava mais tempo. Era o famoso café com leite, né? Não tinha café com leite, não tinha. Era café com leite e ficava bravo. Não, vou jogar, tá bom. Aí 1, 2, 3, morreu. Próximo, e aí você ficava lá meia hora jogando, enquanto o moleque jogava 2 minutos. Era meio injusto, assim, porque sempre rolava, tipo, entre gamers, antes de você ter seu próprio game, pelo menos comigo acontecia isso, quando você jogava coletivamente, sempre rolava aquele egoísmo de você querer ficar um pouco mais tempo do que os outros, né, cara? Claro, lógico. A criança tinha essa vantagem, que a criança rapidamente morria e aí você continuava jogando. Mas era muito legal, até hoje acho que é bem mais legal, assim, jogar com a criançada do que quando eu era moleque. Hoje em dia é outra realidade você jogar com a criançada, né, cara? Hoje é uma realidade você jogar com a criançada, né? Sim. Antigamente era um pouco mais difícil. Eu acho que é aí que vem eu não costumo separar, mas aí que vem aquela diferença do gamer pro nerd, sabe? Porque o nerd, por exemplo, é o cara que curte Senhor dos Anéis, escrito durante a Primeira Guerra Mundial, sabe? Vem de Star Trek da década de 60. Então, muitas vezes o pai, que era uma pessoa reclusa, encontrava nos livros um mundo da fantasia, passava isso adiante para os seus filhos. A mesma coisa com os livros, a mesma coisa com filmes, a mesma coisa com música, mas o videogame tem pouco tempo pra gente passar pra frente. Pra alguém passar pra nós, vamos dizer assim, nós que passamos da casa dos 20, assim. Sim. É isso mesmo. E não tem, assim, na nossa infância, não tinha essa distância, essa diferença de hardcore e casual. Não. Tinha isso, né? Hoje, não dá também pros filhos, pros meninos, pelo tipo de jogo que eles jogam. Eu não sei se aqui a gente vai se referir a casual e hardcore, no sentido de hardcore quem joga muito e casual quem joga de vez em quando, ou é pelo estilo de jogo? Como é que vocês mais pelo estilo de jogo. Porque eu, por exemplo, jogo por semana 3 horas de God of War 3, no hard, que é um jogo hardcore, mas a minha dedicação é casual. É só pra dar um gás na semana. Só pra matar uns deuses romanos. Tá ótimo, né? Entendi, né? Então nesse sentido é bem diferente, porque, por exemplo, pela idade dos meninos hoje, né? Eles não jogam jogos que a gente poderia definir como hardcore, que já são um pouco mais a minha linha. Se bem que eu acabo jogando os dois, né? Eu acabo jogando jogo, vamos dizer assim, jogo de adulto, porque vamos e voltemos, como dizem na minha terra, o videogame deixou há muito de ser uma coisa pra criança, né? Lógico.
financeiramente também, né? Vale lembrar que, tipo, eu cresci na época que o pai, que você falava... Financeiramente nunca foi, né, cara? Financeiramente sempre nunca foi. Tipo, pai, me dá uma bola. Só se você quisesse uma de capotão, como era o Cascão, sabe? Bola de capotão, cara. Tinha dente... Quando eu vi isso. Pois é, tinha dente de leite por, sei lá, vamos dizer, hoje em dia, R$5. Não era... Mas, cara, videogame sempre foi caro. Sempre foi um investimento. Videogame nunca foi, assim, um negócio acessível, né? Agora, jogos hoje, que são a maioria, se você vê aí, a gente, né, em Cidade Gamer fez uma cobertura aí durante uma semana da E3. Cara, quantos títulos são especificamente pra criança e quantos títulos são títulos adultos, cara? É que o mercado criou essa necessidade de dividir, né, cara? Esses são jogos adultos. Então, quando você pega, por exemplo, um jogo como Red Dead Redemption, que é um jogo foda pra caralho, porra, mas é um jogo que tá longe de ser um jogo pra criança. Um jogo pesado, é um jogo com um roteiro muito denso. É um jogo, não é só ficar... A não ser que você fique lá 50 horas matando urubu, mas não é isso, entendeu? E até pra isso tem uma coordenação motora que até a criança mais gênia de todos talvez não tenha, né? Não é tanta coordenação motora. Red Dead Redemption, por exemplo, assim como, sei lá, Gears of War, Splinter Cell e outros jogos, assim, são jogos que tem um roteiro mesmo, vamos dizer assim, cinematográfico, tem uma trama, traição, sexo, drogas, erotismo, violência, tem toda uma coisa por trás que é um roteiro adulto, não é um jogo pra... Sim. Entendeu? Agora, então, assim, meus filhos, por exemplo, não jogam esses jogos, mas eu jogo a franquia Lego e me divirto pra cacete. Tem não esse... só com eles, como sozinho também, né? Então, eu acabo usufruindo, às vezes, até mais, vamos dizer assim. E à medida que eles vão crescendo, aí, lógico, que eles vão tendo acesso a isso tudo, mas hoje, por enquanto, não dá pra eles jogarem esses tipos. É que hoje, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né, cara? Porque, assim, por exemplo, quando eu comecei a introduzir o meu irmão, que na época ele devia ter uns 5 anos no videogame, como eu tava falando, eu já jogava PlayStation 1 na época. Eu senti que eu não poderia começar a dar pro moleque jogar aquilo que eu tava jogando na época. Eu tinha o meu Super Nintendo ainda guardado, eu corri numa locadora e peguei um Captain Commando. Eu falei, o moleque precisa jogar isso aqui, sabe? Ele precisa começar a aprender um pouco disso aqui, porque foi por aqui que eu comecei a me tornar mais hardcore. Ele falou, eu não vou jogar na mão do moleque um Tomb Raider, um Gran Turismo, algo desse tipo. O moleque tem 5, 6 anos, sabe? Ele não vai entender a mitologia do jogo, etc e tal. Falei, cheguei com um Captain Commando, falei, isso aqui é um joguinho de 2. Ensinei pra ele, falei assim, eu sou o seu amigo, nós somos parceiros, nós vamos bater nesses caras na rua. Entendeu? Entendi. E, cara, foi. Então, tipo assim, eu consegui dar essa introdução no meu irmão. Pelo Captain Commando, um Donkey Kong, consegui um Final Fight, etc e tal. Até eu senti que ele tava maduro o suficiente pra poder começar a apresentar a geração seguinte, entendeu? E olha que você sabe que aqui acontece um negócio muito engraçado, porque eu até pouco tempo eu tinha o meu Xbox ilegal, então ele rodava títulos alternativos. Vou falar isso sem vergonha nenhuma, até porque eu já estou na legalidade, então é como se eu fosse um Sith regenerado. Então, né, posso dizer que vim para o light side of the force. Já vi a luz e gostei da luz. Mas eu já tive ele alternativo, destravado, então eu tinha, todos os títulos que eu queria. Eu fazia em casa, então um abraço. Então, assim, era muito simples, era muito fácil, era muito acessível. De repente, eu voltei a ter o Xbox, passei a ter o aparelho, no meu caso, o 360 de loja, né? E tô mantendo ele assim, vou manter ele assim. E aí, claro que todos os títulos que a gente tinha desapareceram do dia pra noite, né? Então aí a primeira iniciativa foi o quê? Comprar um jogo pela Live, no caso foi o Lego Batman, para que eles já tivessem algo pra jogar, já não tinham todos aqueles títulos que eles tinham, Lego Star Wars, todos eles, Lego Indiana Jones, todos eles, Lego Harry Potter, já tinha até o Lego Piratas do Caribe e tal, que são os que eles mais gostam, além de outros jogos, tipo Toy Story e não sei o quê. E mais uma coisa que antes mesmo de perder esses títulos eu notei, e acontece muito aqui, é que eles me pedem muito, e eu, logicamente, que deixo e acho isso muito legal, pra jogar nos emuladores que rodam no Xbox One. Isso. Eu tenho no Xbox One, eu tenho emulador de Nintendinho, eu tenho emulador de Super Nintendo, eu tenho emulador de Mega Drive, eu tenho emulador de arcades tipo Kalos, Mami,
que são os emuladores daqueles fliperamas que a gente jogava, que a gente falou grande parte desses jogos no Cidade Gamer, ou Old School de fliperamas que a gente fez há um tempo atrás. E, eles usam, porque o Xbox One, pra você que não teve, ou pra você que não sabe, enfim, o Xbox One é um console, o console mais tough, o console mais durão que eu já vi em toda a minha existência. Assim, o console mais pau pra toda a obra. Ele, eu vou te falar, ele tem um player que ele roda até tampa de lata de goiabada bem lustrada, ele lê. Isso mas ele mesmo. Ele lê e lê mesmo. Ele roda todos os formatos. Cara, de formato de Real Media até MKV, ele roda matrosca, ele roda tudo. Com legenda, você faz o que você quer com ele. Ele, inclusive, esse aplicativo ele foi portado para PC, Mac, Linux. Você pode rodar esse mesmo programa com a mesma interface nos PCs e você não precisa instalar um codec. É maravilhoso. É player assim que ele hoje é o meu player principal para assistir os filmes e séries que eventualmente eu compro na loja do Senhor Torrente. Aquela loja mexicana, Senhor Torrente. Los mejores películas. Las mejores Senhor Torrente. Eu compro em Senhor Torrente alguma coisa difícil de achar em Brasil. Filmes não, porque filmes eu gosto de ter as coleções, coleciono DVD, mas algumas coisas antigas, coisas que não saíram. Por exemplo, recentemente eu consegui, através de um amigo nosso em comum, a segunda temporada completa de Freakazoid dublada em português. Isso existe? Existe porque, olha só que legal. Meu Deus, cara. Um cara, na época que saiu o Freakazoid, só a segunda temporada, ele gravou da TV, captou imagem e áudio, a imagem ficou péssima, o áudio ficou legal. Aí quando saiu o box do Freakazoid nos Estados Unidos, ele conseguiu o RIP e botou o áudio de português, então tá dual áudio de português e inglês. Parabéns. E tá sincronizado numa qualidade fenomenal, porque a imagem é de DVD e o áudio é o áudio que ele captou. E isso, por exemplo, eu não vou ficar aqui, como eu tô agora, sentado na frente do PC, assistindo isso numa tela de 14 polegadas. Eu quero ver na minha TV grande. Só que a minha TV ainda não é a TV que eu quero comprar, de LED de última geração, é uma TV de 29 polegadas, mas é uma TV antiga. Eu conecto o Xbox One na minha rede doméstica e eu assisto isso, que está armazenado no meu HD externo, conectado no desktop. Eu assisto isso via Xbox One pela rede. E ele já puxa tudo automaticamente, ele já é tudo em tempo real. E tem os emuladores, então os meninos sentam e aí eles, entre um filme e outro, porque é o meu player principal de DVD da sala, o Xbox One, os meninos estão assistindo, mamãe, vou ver um DVD e tal. Beleza. Acabou o DVD? Podemos jogar um pouquinho? Podemos. Eles conectam os controles. Eles não vão pegar um CD de Xbox pra jogar. Eles vão cavar os emuladores, cara. E quando eu chego em casa do trabalho, às vezes eles estão aqui ainda antes de tomar banho, jogando Tartaruga Ninja, Turtles in Time, cara. Mas isso foi porque você introduziu eles a isso. Então, eles iam jogando. Vale lembrar que a lista do emulador, às vezes, mesmo que você tenha todos os jogos, o emulador é a sua escolha da sua certeza. Por exemplo, a sua videoteca, a gente sabe como é que é. Uma videoteca funciona mais ou menos assim. Olha, o filme tá R$7,99, vou comprar, nunca gostei, mas eu tenho, né? Da velha comunidade eu tenho DVDs lacrados. Mas esses jogos, normalmente é um sistema, você deixa as crianças escolherem e não vai ter, como o Rafael Smoke tava falando. Cara, eu me lembro que na época que eu joguei no Sega Saturn, o Tomb Raider, na época que eu joguei, eu tomei um susto a primeira vez que apareceu o urso. Porque assim, eu tava atirando em lobo, cara, quando apareceu o urso, o som foi tão aquele real. taquicardia, né, cara? Porque o último videogame que eu tinha jogado era o Super Nintendo. Eram pixels, de repente, e aparece um urso. Cara, imagina uma criança, isso eu era adolescente. Logo na primeira fase ali, naquela parte do lago, quando o urso isso sai. Mesmo. Sim. Até hoje eu tenho isso na minha cabeça, tanto é que quando eu fui jogar o Tomb Raider Anniversary, que é o revival do Tomb Raider 1, eu fiquei com uma tensão foda de saber que horas que o urso ia aparecer de novo, cara. É a mesma coisa, por exemplo, do pânico que eu passei ao jogar Resident Evil 1
pela primeira vez, cara. Hoje em dia, sabe, mas eu fiquei um pânico pra jogar o primeiro Resident Evil, porque aquilo não existia antes, cara. Era completamente novo, cara. Não, e aí você joga, por exemplo, uma biblioteca do PlayStation que, cara, acho que de biblioteca possível de ter, foi uma das maiores por causa da pirataria. Não era que nem Super Nintendo. Super Nintendo você tinha no máximo um pedaço de uma estante de fita. Se você tivesse dinheiro, não trocasse, não vendesse. Mas, cara, o PlayStation, depois de 2 anos, você já tinha um porta-CD cheio de jogo. Você dá um pra uma criança, você ia ficar... Eu lembro que a vez que o meu irmãozinho veio pra cá, eu fiquei 1 hora separando os jogos que ele podia jogar, sabe? Isso é muito delicado. E o emulador, não, sabe? O pessoal fala mal da Nintendo, que sempre fez as coisas certas e bonitinhas, mas, pô, até o pixel mais violento, quando é uma criança, às vezes ela não se impressiona tanto. Tudo bem, Mortal Kombat 2 era violento com detalhes. Mas outros jogos de fliperama, por exemplo, não, eu sempre... Isso foi um ponto que eu gostei, que eu falei que essa conversa ia ser mais íntima, mas ela ia ser mais orgânica, porque tava na pauta a questão dos emuladores, e a gente chegou nelas automático, sabe? É uma coisa que eu penso com meus filhos em criar, e eu já, quando eu dava aula de inglês, eu dava aula com jogos de Super Nintendo infantis, mais infantis, ligado numa TV, eu levava o emulador ou o videogame ligado numa TV e mostrava. Falava, olha, aqui tá falando press X to jump. O que é press? Aí eu falava, press é pressionar. Então, onde está o X? O que é X? Ah, X é a letra X. Aí eu olhava pro controle X, apertava X, ele pulava. Então, o que quer dizer jump? Pular. Cara, nossa, a criança ficava louca. Falava, tem mais jogo assim, eu tinha que ficar... Eu chegava em casa e ficava na lista de emulador procurando jogo que tinha tutorial, sabe? Eu falava, meu Deus, tem que achar. E eu sempre achava alguma coisa. Deixava a criança jogando e falava, você tem que anotar 3 coisas. Você tem que achar 3 itens em inglês que você quer saber o nome em português que aparecem no jogo. Cara, as crianças adoravam, eu quero saber o que é isso, quero saber o que é aquilo. Anotava a frase inteira. Para dar o superpoder, aperte X e B junto. Cara, isso fez uma diferença, assim, e foi o jeito que eu achei pra me aproximar de crianças. Isso eu digo há 2 anos atrás, sabe? E eu, por exemplo, eu sempre fiz assim, como o Léo falou dos filhos dele, eu tinha um Xbox One. Eu só me desfiz do meu Xbox One por um bem maior, porque eu tenho um irmão, que é o meu irmão Rodrigo, que eu não sei se ele escuta esse podcast, mas devia. Um abraço, um beijo, Rodrigo, que eu dei o meu Xbox com 3 controles, todos os emuladores instalados, HD de 120 GB, com tudo que ele precisaria pra jogar videogame, todos os emuladores, mais o codec, mais o negócio pra tocar vídeo, tocar música, DVD, não sei o que, pra ele jogar. Cara, ele sabe me dizer jogos bons de Super Nintendo, de Mega Drive, sabe? Ele foi lá e testou. Isso pra mim, cara, não tem preço, sabe? Você passar adiante alguma coisa. E assim, o Léo sabe, além do apreço que se tem por um Xbox One, o preço de revenda dele é desbloqueado, porque teve uma época que alguns desbloqueavam por software, outros só com chip, e era chatinho. Você tem um Xbox desbloqueado, todo preparado pra jogar, cara, no mínimo era uma grana pesada, e eu simplesmente dei pro meu irmão. Tudo bem, quando eu chego lá na casa dele, eu ligo e dou uma jogada nos emuladores e tal, mas pô, passar adiante essa coisa de jogos, assim, e assim, ele faz o que ele quiser. Hoje ele já tá com 15 anos, vai fazer 16, se ele quiser baixar e assistir pornografia, ele faz se ele quiser, sabe? Vai fundo, mete a cara, assiste no seu Xbox, mas eu sei que a minha parte dos jogos estão lá. Mas é exatamente isso que eu ia falar, cara. Você fez o seu papel, digamos, de gamer. Porque, por exemplo, essas histórias que nós estamos contando aqui, por exemplo, de como a gente introduziu os nossos pequenos, nossos irmãos, os nossos filhos, etc e tal, vem muito porque nós realmente somos gamers. Porque nós também nos importamos com a mídia, com a diversão, com isso tudo. Então a gente se importa em como a gente vai passar isso pra eles, entendeu? Uma pessoa que não é gamer, por exemplo, não tomaria essa atitude que você tomou de dar, ou venderia, ou ficava encostado dentro do armário, ou não se preocuparia, que nem o Léo, em colocar na sala, deixar disponível para as crianças jogarem, etc e tal, ou eu de correr para alugar uma fita velha pro meu irmão jogar, porque eu sei que ele jogando aquilo vai ser bom. Isso é a cultura gamer, a gente gera novos gamers. Hoje em dia, o meu irmão tá com 16 anos, e a gente sentou na mesa esses dias para discutir a E3, eu falando do Cidade Gamer, falando, não, porque eu escutei no Cidade Gamer e tal, que é assim, assado, coisa que se eu não tivesse, de repente, introduzido o meu irmão corretamente ao mundo gamer, hoje a gente não teria essa conversa, e o meu irmão também não passaria isso pra frente, eu tenho certeza que ele também vai passar, entendeu? É porque é um negócio muito fascinante, né? Um negócio
negócio que ele prende, assim, a atenção. Mesmo quem é de uma geração anterior, aconteceu isso recentemente, meu pai esteve aqui em casa, minha mãe passaram o final de semana aqui com a gente, e aí eles viram o 360, viram a caixa, não sabe o que é, isso aqui é um aparelho, o que é, né, como é que funciona, qual é dessa parada aqui? Isso aqui é um videogame e tal, eu uso como centro de entretenimento, não sei o que, quer ver? Eu vou mostrar. Aí liga, aí o Luquinha falou, pai, bota tal jogo pro vovô ver, sabe? Aí você bota, na época acho que eu botei o Assassin's Creed Brotherhood. Puta, você mostra aquilo, cara, o seu pai olha e fala assim, isso é filme? Ele falou, não, isso é o jogo. Nossa, mas é um jogo assim, nesse nível de detalhamento, nesse nível de gráfico, pô, que mudou como evoluiu esse negócio, não? E aí se você fica ali 10 minutos, 15 minutos jogando, a pessoa fica com o olho grudado na televisão. Isso. Porque é um mundo muito fascinante, é um mundo onde você, sabe, é um faz de conta. O interessante é exatamente você poder interagir com isso tudo, né? Essas engines aí cada vez mais reais, cada vez mais emulando a realidade de uma maneira mais convincente, é a sensação de você estar controlando os protagonistas de um filme em tempo real, que já é fascinante por si só, para essa geração nova, essa geração que já tá nascendo, né? Porque meus filhos nasceram, já tinha internet, meus filhos nasceram, já tinha Xbox, meus filhos nasceram, já tem iPad, enfim, tudo isso já faz parte da infância deles, é uma coisa totalmente nova. Eles não conseguiriam e nunca vão conseguir imaginar uma época do mundo aonde essas tecnologias não existissem. Verdade. Sabe? Você fala, pai, você nasceu em que ano? Ontem o Lucas perguntou, pai, você nasceu em que ano? Fala, papai nasceu em 74. Falou, nossa! Você fala assim, em 1974, a criança vira e fala, nossa! E você pensa, mas cara, daqui a pouco... Nasce mais 3 cabelo branco, né, nessa hora. Daqui a pouco já vai fazer 40 anos, então não é uma coisa de ontem. E você vê, na época que eu nasci, pelo menos, eu lembro que a primeira televisão que tinha na casa dos meus pais era uma TV branco e preto, né? Então, você vai ter videogame nos anos 80. Videocassete foi uma coisa que só foi aparecer no final dos anos 80, né? Locadora, por exemplo. Uma das coisas que foram mais rápidas na história da humanidade foi a videolocadora. Videolocadora durou o quê? O fenômeno do videolocadora durou o quê? 20 anos? Nem isso, né? Porque 25 anos, em 86, 87, por aí, final dos anos 80, nasceram, com a chegada do VHS, nasceram as primeiras videolocadoras. Agora, videocassete é uma coisa que não existe. Videolocadora, nem de DVD, tá sumindo. Substituiu o cassete por DVD. Agora, nem DVD, a Blockbuster, hoje o que é a Blockbuster? É um corner dentro das Americanas. Cara, então, é verdade. Desapareceu, a locadora de bairro tudo fechou, deu lugar a lan houses. E lan house também tá acabando, porque o computador tá muito acessível. As pessoas não têm mais um computador hoje, elas têm 2 computadores, uma tablet e um smartphone. Então, mesmo quem tem um poder aquisitivo menor, as coisas estão começando a ficar mais fáceis, as tecnologias estão mais acessíveis. Então, é uma realidade onde o videogame, por exemplo, daqui a pouco, como a gente viu agora na apresentação da E3, né? 2 exemplos muito fodas. O exemplo do Gunsmith, do Ghost Recon Future Soldier, aquela questão de você... um esquema, uma mistura de Minority Report com o Tony Stark montando o seu Mark II ali, pega o objeto com a mão, puxa, joga na lixeira, faz aquela simulação toda e aquilo funcionando em tempo real. E aquele jogo da Ubisoft lá, dos coelhos malucos com realidade aumentada, né, com os coelhos aparecendo no carpete da sua própria casa e você pisando na cabeça deles, como se eles estivessem nascendo. Cara, esse tipo de coisa tá colocando você dentro daquela realidade e mais, tá trazendo aquela realidade pra dentro da sua sala. Então, ela tá entrando e saindo, né? Exatamente, é o conceito 2.0. Você tá hoje dentro da televisão, olha só, você hoje tá se vendo dentro da TV e você faz parte daquele jogo. Você já imaginou daqui a pouco as possibilidades que isso está abrindo? Daqui a pouco isso vai dar a possibilidade, por exemplo, de você customizar um personagem do jogo com a sua cara. Daqui a pouco, que nem o L.A. Noire agora, que veio inovando, que já não tem mais modelagem de personagens, ele funciona com a própria captura de imagem dos atores. Daqui a pouco você, com
sensor como o Kinect vai estar dentro do videogame. E para as crianças, isso vai fazer parte da realidade delas. Ver-se na televisão como parte do jogo, para eles, vai ser totalmente normal. Coisa que na nossa época era inimaginável. E o mais bacana disso tudo é que ele serve aos dois públicos. Ele serve ao gamer que já foi pequeno, que no caso somos nós, que hoje queremos esse tipo de inovação. Só que se você comprar o Kinect, você vai poder jogar o Ghost Recon que nem um Like a Boss, né, que a gente fala. E você vai poder jogar o passeio da Disney, sabe? Voar com o Peter Pan do lado do seu filho, ou jogar Vila Sésamo com o seu moleque, nem sei se vai ter versão em português, mas jogar alguma coisa com ele, com a câmera, like a boss, like a father, vamos dizer assim, né? Uhum. Ou no caso do Smoke, like a brother, né? Por enquanto, eu fui que nem você, Smoke, mas você falou que a sua irmãzinha, eu lembro até hoje, né, que a gente, do cast que saiu das decepções, que você falava que a sua irmãzinha ficou pé da vida com o eMusic, falando que eu não tô fazendo isso, que ela ficava brava, que ela fazia os comandos e o boneco não fazia o que ela fazia, ela não tô fazendo isso, mas fora isso, ela tem um bom relacionamento com o Wii, com um videogame, não com o videogame, porque hoje em dia é feio falar o videogame casual, mas com jogos mais casuais? Não, tem sim, cara, tem sim. A minha irmã, ela tem 9 anos, né, cara, e é impressionante o quanto a gente se dá bem jogando Wii, né, cara. A gente costuma jogar junto Mario Kart e eu arrumei um Kirby Epic Yarn, porque quando eu vi o jogo, eu falei, cara, isso é a cara da minha irmã, cara, porque o jogo, ele acabou atraindo diversas coisas naquele universo de menina, sabe? A hora que eu pus o jogo que ela olhou, ela falou assim, nossa, ele é feito de lã. Mas ele é tão fofinho, ela falou pra mim assim. Isso? Então vai, joga. E eu do lado dela, e a gente jogando de dois, e a empatia com os personagens é tão automática que aquela coisa que você contou lá atrás do menino que pulava e pulava com a mão junto, ela não teve isso, entendeu? Porque essa a tecnologia da imersão, que é isso, por exemplo, que o Léo tava falando agora, tá tão grande, tá? O Wii, ele não é aquele padrão de gráfico, entendeu? Mas, pô, ele tá sabendo atingir esse público. Por exemplo, se a gente for continuar nesse exemplo do Kirby Epic Yarn, entendeu? Ele sabe contar uma história pra criança. O Epic Yarn é uma fábula, né? E consegue cativar a criança. Então, assim, a criança, ela vai no automático jogar. E a minha irmã nunca foi de jogar muito jogo de plataforma e tudo mais. Vide esse exemplo do Wii Music, entendeu? Que eu trouxe o Wii Music pra ela e, cara, era gargalhada atrás de gargalhada em ver ela sacudindo os braços. Gargalhada por sua parte, né? Não, mas de todos nós, cara, que eu falava assim, vai, Camila, mexe o braço pra você mexer a orquestra, e ela mexia, e tem aquele ponto onde você não faz nada, a orquestra para, e ela vai, sabe, ela é indignada com, vai, agora toca, e quando ela ficava indignada, a orquestra tocava, sabe, que era engraçado, entendeu? Então, cara, e não só isso, pô, recentemente também consegui um Just Dance, e foi diversão em família, cara. Então, assim, eu resgatei aquele momento que eu tive com o meu irmão, há anos atrás, de eu apresentar um jogo antigo pro meu irmão antes de trazer um jogo novo, enquanto com a minha irmã foi o diferente, eu já pude apresentar a nova geração para ela direto, entendeu? Ela conhece também alguns jogos antigos, foi o que eu tava conversando com o Vivaco mais cedo, a minha irmãzinha, eu tive o prazer de jogar junto com a minha irmãzinha de 9 anos, o RPG das Guerreiras Mágicas de Rei Earth de Super Nintendo. Bombas, que bacana isso. Cara, porque a Dada Cristina adora o anime das Guerreiras Mágicas de Rei Earth, então eu comentei com ela que tinha o jogo, arrumei o jogo no emulador, a gente jogou um pouco, e a minha irmãzinha ela é barata, cara. Ela fica quieta te observando, sabe? E depois de muito tempo analisado que ela vem falar com você, ela me cutucou e falou assim, deixa eu jogar esse jogo das menininhas aí? Eu olhei e falei, deixo. Ensinei os comandinhos pra ela, tal, ela sentou na frente do computador, eu só arrumei aquela ROM em português que tem do jogo. Uhum. Cara, eu só fiquei do lado dela, eu não precisei passar quase nada. Eu só falei assim, ó, em determinado ponto do jogo vão te atacar, você vai atacar, vai funcionar por vez. Agora é a sua vez de atacar, a vez do outro monstro atacar. De resto, ela leu os textos sozinha, ela imergiu no jogo, porque o jogo tem todo aquele conceito de o reino precisa da ajuda das guerreiras e tudo mais. Então, houve a imersão de novo num jogo do Super Nintendo, cara. Ela falou assim, elas precisam da minha ajuda, eu preciso. E todo dia ela vinha assim, deixa eu jogar mais um pouquinho, senta do meu lado pra você jogar comigo. Então, cara, acho que quantos irmãos ou pais que tem essa oportunidade, sabe, cara, de você ter o seu irmão ou o seu filho pequeno vindo pedir pra você jogar do lado dele um jogo antigo ou um jogo novo do Wii, cara. Então, assim, se a Nintendo sempre quis ter a família na frente do videogame, eu sou a prova viva de que a Nintendo consegue, cara. Porque com o Nintendo Wii eu consegui jogar Kirby Epic Yarn, Mario Kart, Just Dance com a minha irmãzinha de 9 anos e tênis com meu avô de 65. Cara, isso
Isso é incrível. Eu acho engraçado que esse negócio que você falou de possibilidade. O meu irmão, ele é filho da minha mãe, do meu padrasto, e o meu pai, há um tempo atrás, ele viajava muito quando eu morava com ele. E o que aconteceu? Toda vez que meu pai viajava, minha mãe volta e me largava o meu irmão aqui por um dia. E a gente ficava jogando videogame. Eu falava, hoje você vai conhecer Capitão Comando. E aí, cara, botava um moleque e tal, não sei o quê. Eu falei, 2 pra frente ele corre. Cara, ele não conseguia. É sério. Hoje em dia ele falou, ele me chama de Du, né? Que eu sou caso da Du, eu já consigo correr nos jogos. Cara, como eu era burro. Eu falei, você não era burro. Tava aprendendo. Tudo não é tão fácil assim. Eu ralei muitos jogos que davam pra correr, eu terminei andando. Porque às vezes eu nem sabia, sabe? Dessas coisas. Mas a outra coisa que eu percebi um dia desse, que eu tava no shopping, foi uma mãe com um bebê, eu acho que não devia ter 1 ano. Eu nem sei, até 1 ano eu chamo de bebê ainda. E ela com um iPad na frente e a criança acertando tudo. Eu até fiquei olhando assim pra ver se o padrão era o mesmo, mas mudava. Cadê o coelho branco? Aí ela ia e clicava no coelho branco. O que é branco? Aí ela clicava, a bebê clicava nas paradas brancas no iPad, assim. Eu olhando assim, eu falei, meu Deus, que vontade de ter um iPad. Isso, na verdade, é bom a gente tocar nesse assunto, porque há muito tempo que o conceito de game, a prática de jogar, extrapolou os limites dos consoles. Então, você não só joga hoje no computador, como você joga nos consoles, como você joga também em dispositivos móveis, né? Então, você joga no celular, desde a época do joguinho, aqueles primeiros celulares da Nokia, quando saiu do StarTAC e surgiram os primeiros telefones pré-pagos, aqueles Nokias mais antigos, que vinham com aquele jogo da cobrinha, aquela Snake, coisa, velho companheiro. Era companheiro né, das cagadas e tal. Quando você tava ali, joguinho no celular. Hoje em dia, com o iOS, né, com o Android, é uma coisa que se tornou muito mais acessível. Então, você tá parado, você tá ali com o celular, você tá jogando alguma coisa. Quando você tá ouvindo música e tá jogando ao mesmo tempo, e daqui a pouco tá atualizando o perfil no Twitter e tudo mais. O nosso amigo, que eu devo agradecer, não sei se eu agradeço ou se eu mando ele pro inferno, nosso querido amigo Tato Tarkan, quando esteve aqui na minha casa pela primeira vez, ele fez o favor de trazer o iPad, obviamente. E aí, enquanto eu montava a mesa pra gente testar, isso foi umas 2 semanas antes da Campus Party, nesse ano agora, 2011, enquanto eu montava a mesa, o equipamento, tudo, ele sentou no sofá com os meninos, pegou o iPad, ligou e pegou o maledeto do Angry Birds e apresentou pros meninos o Angry Birds. Aí ele me fez um grandíssimo favor, que foi introduzir no vernáculo infantil da minha casa o jogo do passarinho. E o jogo do passarinho se tornou durante muito tempo a febre aqui, acho que durante os primeiros 6 meses agora desse ano, foi a grande febre, porque eu tô testando alguns aparelhos celulares de um fabricante que não tá pagando nada por enquanto, então não vou dizer qual é, e ele me manda alguns aparelhos para testar, todos eles com Android, e aí eu sempre baixo algumas coisas e tal, e baixo também o Angry Birds. E aí os meninos vêm, papai, a hora que eu chegar do trabalho, agora não, porque tem uma tela muito pequena, pra jogar fica estranho, mas até o último que eu testei foi uma tablet. Aí chega do trabalho, aí eles já vêm, pai, tudo bem, como é que foi seu dia de trabalho? Foi tudo bem, não foi? Então... Podemos jogar o jogo do passarinho, sabe? Aí chama a mamãe, como é que é? Se comportou, não se comportou? Tá bom, então meia hora pra cada um. Aí, meia hora pra cada um. Enquanto eu vou tomar banho, sentar, me arrumar, pra gente poder jantar, aquela coisa toda, meia hora pra cada um. Então é uma experiência que senta um do lado do outro, e aí é aquele negócio, você vê, é uma tela, é uma tablet, mas é touchscreen, e aí eles vão colaborativo. Olha, esse aqui, não, foi muito pra lá, não, foi muito pra cá. Ih, agora esse aqui, tem que explodir, vai. Ih, pá, aperta o botão e explode. Não, tem que explodir antes. E eles dão nome pro passarinho de acordo com o grito que ele dá. Então, o passarinho vermelho é uma rica. Você fala, uma rica aqui, é uma rica. E esse aqui é uma rica. E o outro é o gru-gru, porque faz gru-gru-gru. Então é gru-gru-gru. Eles dão o nome de acordo com a onomatopeia do som que o passarinho faz. Quer dizer, a experiência gamer,
Pra essa geração, pra esses meninos, é uma coisa que não tem a dificuldade que tinha pra gente em termos de acessibilidade. Hoje em dia tá no... Na palma da mão, né? E outra coisa, eles estão hoje, foram gerados por uma geração, foi estranho, mas é verdade, que consome isso. Então, eu sou gamer, eu consumo gamer desde que eu era criança e hoje tô adulto e não vou parar de consumir até que eu seja um velho e vou continuar consumindo. Não vejo problema nenhum em você ser adulto e gostar de videogame, né? Eu tava aqui agora, antes de gravar esse podcast, eu tava aqui terminando o Gears of War 1, que eu joguei o 2 antes do 1. Fiquei um tempo parado e agora eu voltei e tava terminando, tava na fase final, apanhei pra caralho. Ontem à noite eu tava aqui, mas sofrido, aí achei um jeito de peguei uma manhãzinha, mas eu morri direto. Fênix acho que morreu umas 200 vezes de ontem pra hoje. Pobre Fênix. E eu aqui, meia horinha antes de gravar, eu tava aqui tentando e consegui. Aí peguei, encerrei, acabou e tal. E daqui a pouco eu devo começar de novo numa dificuldade maior. Mas você vê, não é um negócio doente que nem aqueles japoneses, aqueles chineses que ficam 50 dias dentro de uma lan house na internet ou jogando World of Warcraft e não tem vida e não come, não bebe, não fode, não caga, não peida. Não é isso, sabe? É um negócio assim, que nem o Vivaco falou. 3 horinhas por semana, eu pego o Kratos lá e vou chutar umas bundas. Porra, é isso, sabe? Você vai desestressar o chefe que te encheu o saco a semana inteira, aquele problema que você tá tendo que resolver e, por 1 hora, por meia hora que seja, você vai fugir um pouco da realidade, você vai dar uma desopilada, né? Você vai dar uma relaxada e não vai sair daqui amanhã pegando uma Glock e dando headshot na véia que tá aqui embaixo. Entendeu? É totalmente diferente do que muita gente, até um certo tempo atrás, pensava que era coisa de cara alienado, que era coisa que era de cara que não tinha nada o que fazer, sabe? Hoje, por exemplo, dando um gancho aqui do assunto, que a gente chegou a citar isso no game sobre no podcast sobre a coletiva da Microsoft. Eu lembro que até um tempo atrás falava assim, porque nas reportagens, né, no jornal, nos portais e tal, porque videogame, né, não é bom ficar mais do que X horas por semana na frente do videogame. Videogame incentiva o sedentarismo. Cara que joga muito videogame não tem uma vida saudável porque não joga bola, porque não sei o que tem, porque não sai pra brincar fora de casa. Aí daqui a pouco, videogame está sendo feito um estudo, né, comprovando que quem joga videogame é mais inteligente, porque desenvolve o raciocínio, porque desenvolve a lógica, porque não sei o que tem. Ok, agora você tem o Wii, você tem o Kinect, você tem o Move. Agora não tem sedentarismo, meu velho, sabe? Não é que vai substituir a brincadeira no playground, no pátio ou na rua. Bora andar de bicicleta, não é isso. Mas são coisas que hoje, por exemplo, um cara como eu, né? Eu não tenho tempo pra fazer academia, eu não tenho tempo. Mas é bem provável, agora que eu tô passando por uma mudança de rotina, readaptação, novo trabalho, essa coisa toda, é bem provável que daqui a pouco, comprando o Kinect, eu comece a fazer algumas coisas em casa que vão me estimular a fazer um exercício. Não sei se vocês já jogaram Kinect Adventures, mas aquilo ali é foda pra caralho. Aquilo ali é foda em termos de cansa pra cacete. Sim, cansa. E é um dos jogos mais fodas que tem pro Kinect até agora. É o que vem junto com o sensor. É um jogo simples até na sua concepção, que o pessoal de brincadeira chama de Olimpíadas do Faustão, mas eu vou te falar um negócio. Quando eu era criança, eu sempre quis ir nas Olimpíadas do Faustão. Olha aí. Eu sempre quis levar bolada na ponte do Rio Quai. Eu achava na ponte do Rio que cai, na ponte do Rio Quai. Ponte do Rio que cai. O Uruguai é o filme. Ponte do Rio que cai. Eu sempre quis ir nas videocassetadas do Faustão. Eu invejo as crianças dessa geração que tem aqueles brinquedões nos shopping centers, que eles sobem, que tem escorregador, que tem piscina de bolinha, que tem 5 andares de cordas e coisas e labirintos e tal, porque na nossa infância aquilo não existia. E eu sempre quis fazer uma porra daquela e hoje a criançada é a coisa mais comum que tem na nossa infância, aquilo não existia. E no Kinect hoje, no Kinect Adventures, é a oportunidade que você tem de jogar esse tipo de jogo, sabe? É muito legal. É um dos jogos mais bacanas e queima uma caloria foda pra caralho. E é muito legal também que você pode jogar do lado do seu filho, né? Você pode jogar do lado, você pode estimular, você pode pular junto, você pode, né, um comando de voz ali com ele. Vamos lá, 1, 2, 3, pula, 1, 2, 3, abaixo.
faixa. E, sabe, aí é legal porque ele acaba tendo uma agilidade maior do que você, nesse sentido, porque ele tem 25, 30 quilos, eu tenho 120, então a agilidade, logicamente, que é diferenciada, e aí ele ganha, aí ele fica feliz, e aquilo ali estimula. É interatividade então, com a família, né, cara? Exatamente, o videogame juntando a família na sala. Cara, pode parecer, até tem gente até que vira e fala assim, o Kinect, bobeira, eu vou ficar pulando, é o Wii, eu vou ficar com assim, sabe, são pontos de vista completamente diferentes, eu respeito, cara. Agora, assim, se coloca numa situação, por exemplo, dessa do Léo, sabe, como é que você vai juntar a sua família pra jogar um videogame? Porque antigamente era aquela coisa, você só jogava o videogame antes do Jornal Nacional, sabe, um pouquinho antes da novela, e olhe lá, entendeu? Isso. E você nunca ia imaginar seu pai e sua mãe jogando com você do seu lado. E você vê isso antes da época da novela da Sete ganhar roteiro e ficar engraçada, né? Porque tinha época, depois da Vamp a gente teve um vácuo, então a gente conseguia jogar até 15 minutos. É verdade. Uma família como a minha hoje, por exemplo, eu cago pra futebol, a minha esposa caga pra novela. Então, o tempo que a gente tem de ficar junto na sala de estar, a gente tá fazendo coisas que são de interesse de todos. Por exemplo, agora aqui, hoje, tá? Hoje. Estamos gravando numa noite de quarta-feira, hoje? Estamos gravando numa noite de quarta-feira. Dia de futebol. Tô gravando aqui, tô cagando, acho que é o primeiro jogo, se eu não me engano, da final de alguma coisa. Eu não sei o que é. Bem isso. Eu tô cagando, não sei o que tá acontecendo, eu não sei o nome das novelas que estão passando, eu não sei o que foi o que aconteceu. Eu sei que eu cheguei em casa, os meninos vieram falar comigo, a gente conversou um pouco, eu tomei um banho, sentei no sofá e fui assistir Chaves com eles. Fomos assistir Chaves. Tá aí, né? Eles é que botaram no Chaves, não fui eu. O menino foi lá, bateu, falou, pai, vai começar o Chaves. Vem logo que vai começar o Chaves. Lá vem o Chaves. É o episódio, é a continuação do episódio dos churros, pai. Vamos lá que eu quero que você veja comigo. Nossa, que demais, cara. Vamos ver então. E aí, acabou o Chaves 8h30, vai começar o Jornal Nacional. Foda-se o Jornal Nacional. Tá na hora do Chapolin, passa na sequência. Hoje foi o Dr. Chapatin na sequência. E aí, é legal porque eles não conheciam o Dr. Chapatin. Aí apareceu, né? Aí eu Chapolin, aquela coisa toda. Aí apareceu o Dr. Chapatin. Eu falei assim, olha aí o Dr. Chapatin. Aí o meu filho virou e falou assim, quem? Aí daqui a pouco a personagem, a atriz que faz a Dona Florinda, fala assim, professor Chapatin, o senhor... Aí o meu filho olhou pra mim como quem diz, ele sabia o nome do professor. Sabe, como se tivesse sido um mágico que previa o nome do professor que apareceu na televisão. E aí ele falou, pai, esse você também assistia quando era criança? Falei, esse eu também assistia. Então eu também quero ver. E pronto, sabe? Então, eu não sei o que tá acontecendo, não sei, lógico, acompanho notícia, a gente trabalha hoje com um monitor na nossa face 10 horas por dia. Pelo menos 5, 6 horas por dia você tá trabalhando com um monitor na sua cara e você se você trabalha no Windows, você fica no Alt Tab o dia inteiro. Sim. Alt Tab planilha, Alt Tab navegador, Alt Tab Twitter, Alt Tab Facebook mais ou menos, Alt Tab volta pra planilha, Alt Tab internetzinha, Alt Tab e Windows Media Player. É assim, velho, o dia inteiro. E notícia, daqui a pouco, Alt Tab e página Home do Wall, Alt Tab Folha Online, Alt Tab G1. É assim, cara. É o dia inteiro isso. Eu vou chegar em casa também e eu vou ficar dando Alt Tab com o controle remoto? Pelo amor de Deus. De uma notícia na outra, de um noticiário no outro, não. Eu vou fazer alguma coisa que é do interesse da família. E o videogame hoje é uma alternativa, sim, viável. Por exemplo, minha esposa não vai sentar aqui pra ficar jogando jogo de guerra, jogo de luta, jogo de Lego. Ela não curte. Agora, a hora que tiver um Kinect aqui, tem um jogo de dança aqui, Dance Central. Quer experimentar? Tem um jogo aqui, sei lá, de fitness. Quer experimentar? É ficar em pé na frente do sensor, fazendo aquilo que ela gosta, que é dançar, se mexer. Vai ter uma possibilidade muito maior da gente poder reunir o pessoal aqui, né? E mesmo quando vier alguém, que nem a gente falou aí na gravação do jogo da conferência também da Microsoft, que o Jurandir falou do Kinect, do Dance Central especificamente, falou, cara, você precisa ver como é que é uma sessão de Dance Central com os amigos. É maravilhoso, cara. Não, minha namorada comprou não, eu dei pra minha namorada de Dia dos Namorados. Ela tem um Xbox com Kinect, eu tenho o meu, eu tô esperando um dia que a família dela, os sogros, que ainda não se apegaram a mim, saírem pra eu ir lá dançar, cara. É assim, vamos lá em casa pra uma noitada de Kinect. Desse jeito.
Agora, uma coisa que eu queria te falar, Léo, que é um gasto bom, assim, é que nem a E3. A E3 me mostrou o quanto eu vou ter que gastar dinheiro pra me divertir, sabe? Um gasto bom. Os grandes boatos que estão correndo é que Angry Birds 2, porque tem o Angry Birds Seasons, o Rio e o Angry Birds, mas o 2 vai sair para Xbox 360 com suporte a Kinect, de você beliscar o estilingue na tela, assim, ó, pra mirar. Ele vai pegar tudo, cara. Seria lindo numa TV de LED de 40 polegadas, seria lindo, né? Imagina você jogando com a sua família. Você vai lá, família, vamos lá, agora vamos ver quem consegue fazer mais ponto na mesma fase. Sim, aí entra lá Imagina se é o seu avatar puxando. Acabou, cara, eu já decidi como é que vai ser o jogo. Vai ser o seu avatar do 360 puxando o estilingue à medida que você faz o esforço pro Kinect. Aí o seu avatar vai lá e pum. Ah, não, agora é a vez do Vivaco, eu tô jogando online, aí entra o meu avatar com roupinha de Jedi, vai lá e puxa. Aí vem um avatar com roupa de não sei o que, vai lá e puxa. É isso, cara, tá colocando você hoje dentro da ação, tá fazendo com que a família possa se reunir. Claro, ninguém aqui é alienado, a gente tá num podcast de games, então é lógico que o tema central desse podcast são games. Se você é ouvinte desse programa, você sabe que aqui a gente fala sobre games em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Então, existem outros programas que reúnem a família? Sim, existem. Existem outras coisas para você brincar com os filhos? Sim, existe. A gente também brinca, a gente joga, tem jogo de tabuleiro, tem mesmo jogo como outro dia, por exemplo, aqui, acabou a energia elétrica. Numa geração hoje, onde você tem um cara como eu, que é totalmente online, e os meninos, claro que a família dorme cedo e tal, mas chega aqui 7 horas da noite, não tem energia elétrica, e ninguém vai deitar antes das 9, e eu não vou deitar antes da meia-noite, seria uma noite ideal para um suicídio, né? Desespero, né, cara? Achei que o Léo ia ler uma Batalha do Apocalipse. Você vê que a gente já leu os livros dos nossos hoje amigos. Hoje eu vou me matar. Não, seria uma noite ideal para você. Sim, se a gente não tivesse cérebro, se a gente não tivesse o que fazer. Claro. Então o que a gente fez? A gente sentou na mesa da sala com 2 velas e a gente foi fazer coisas que eu fazia quando era criança, como brincar de sombra, contar a história, sabe? Fazer barulho para tentar imaginar uma situação e tudo mais. Coisas que você pode fazer, sim, com sua família, sim, sem energia elétrica nenhuma no escuro, né? Então não somos um bando de alienados que só pensam em game. Mas a gente gosta muito de game e hoje o game se tornou, coisa que não era na nossa época, hoje acho que é uma alternativa viável para você ter um tempo saudável. Né? É um exemplo que eu já ouvi, eu li numa revista, numa info, algo do tipo, uma análise de um especialista em que o cara falou que o videogame ele deixou de ser o brinquedo do quarto da criança pra ser mais um acessório na sala. Fica do lado do home theater, fica perto do DVD, do lado da TV, cara. Na minha sala ocupa um lugar nobre. O Xbox 360 tá aqui pra quem quiser ver, os dois, na verdade. Pega qualquer revista de decoração, cara. Folheia uma revista de decoração, vai ter um Xbox, vai ter um videogame ficou bonito pra ficar bonito na sua sala também, né? Exatamente. Deixou de ser aquela coisa quadrada, rústica, né, cara? Até os videogames portáteis ganharam bases pra que ele não fique solto na sua mesa, sabe? Isso mesmo. Eu já tô planejando a decoração aqui pra quando comprar a TV nova, num rack, eu já tô planejando a colocação dos consoles do lado da TV, no rack. Tem que caber o 360, tem que caber o Xbox, que eu não vou me desfazer dele. E eu vou mais além, eu sou antigo. Eu tenho um videocassete da Philips de 4 cabeças, plenamente funcional, e que tá aqui, que tá ligado, que tá conectado e que tá funcionando. E eu quero ele funcionando também. Outra coisa que isso pra mim, que ajuda muito a remeter isso. Quando a gente falou dele ser uma peça de entretenimento na sala, ele é uma mídia também, né? Uma mídia de consumo, que às vezes, por exemplo, eu curtia muito ver o meu irmão jogar e ele conseguir, sabe? Por exemplo, o Léo deve ter curtido junto comigo por também ser um fãzão de Star Wars. Quando você vê as cenas, às vezes você vê alguém que você gosta, um sobrinho, um irmão, um filho, um parente jogando Lego Star Wars, e ele chega numa parte que é uma cena importante e a cena é contada daquele jeito do Lego. Então você se diverte com o progresso que eles conseguiram, que foi chegar até a parte que gerou aquela cutscene, e a cutscene em si, né? Ela agrada o fã, ela agrada pelo progresso, ela agrada
tudo, é uma evolução. E hoje a gente também tem, pelo menos eu consegui isso, que foi a mídia sair dali. Pra vocês que falam que o videogame não ensina nada, que não fala nada, eu duvido muito que alguém faça isso. Como o Léo falou, aqui é um podcast de videogames. Mas teve uma época que a professora teve uma queimadura grave, a professora da escolinha dos menores em inglês, e aí ela falava que a aula tinha que ser de significados, aqui a palavra, fulano, ciclano, vamos pegar o significado, uma cor, um desenho no quadro, depois uma bedtime story, que era pra dormir, mas tinha que ser em português, e algumas palavras em inglês. Cara, eu contei a história de um encanador que foi parar em um reino mágico pra salvar uma princesa sequestrada por um dragão. Cara, eu contei de um jeito e falava, e esse reino não era simples assim. Uma flor redonda fazia o encanador pegar fogo, mas ele não queimava, ele queimava os inimigos que vinham à frente. Eram bolas de fogo mágica, e ele se tornava um guerreiro, ainda com sua roupa de encanador. Cara, as crianças não acreditavam. E aí um dia desse, cara, sério, eu sou manteiga derretida, eu sou o Dudu Salles, assim, extreme, sabe? Um dia desse eu tava num evento no bairro, que era essa escola que eu dava aula, tava num evento social mesmo, assim, e aí um desses alunos, 2 anos depois, ele com 5 anos, chegou em mim, professor! E aí os pais chegaram, oi, tudo bem? Você dá aula? Aí ele olhou assim pra mim e falou, o encanador era o Mario, não era? Cara, a piscada seguinte desceu lágrimas, cara. E ele falou, o meu pai me deu um DS, e no começo do Mario do DS, roubam a princesa. Quando falou aquilo, eu falei, eu sei que história é essa. Ele é um encanador. Aí eu fiquei emocionado. Eu falei assim, meu Deus, quando eu peguei a flor, ele falou, é a flor mágica. Eu falei, cara, olha o jeito, assim. E uma interface completamente amigável que é o DS. E o pai participou, ele veio falar comigo depois, falou, poxa, mas como você fez isso? Eu falei, olha, as histórias ali, muitas vezes não eram contadas, mas com um pouquinho de imaginação. É como contar uma piada. Tem gente que sabe. Tem gente que pra falar que o bêbado achou uma mulher bonita, fala, o bêbado gritou gostosa. Tem o cara que fala, eu sou gostosa, e faz o bêbado e muda o trejeito. Eu só acreditava que o Mario era capaz daquilo. E era o que eles queriam ouvir. E o seu filho foi o único que não dormiu e ficou escutando a história. Ele, esse menino, eu acho que ele vai longe. Eu falei, vai, basta você acreditar nele, como ele acreditou no encanador. Cara, foi tão clichê, velho. Mas eu gostei tanto, sabe? Pô, não percam a partir da semana que vem, em todas as bancas, o livro de autoajuda com o professor Viváqua. Breve também audiobook narrado por Luciano Pires, não perca. Excelente, Viváqua. Completamente excelente. É verdade, muito bom, muito bom. E isso nós temos assim, pra nós que já temos a experiência, né, acho que ficaria bem legal a gente fazer algumas recomendações do que jogar, né, a gente tem os emuladores por alto, assim, mas na minha recomendação de verdade, eu digo pra você deixar a sua criança pular completamente a geração Nintendo 8 bits. O Master System tinha jogos bem mais fáceis, bem mais amistosos, bem mais coloridos. Eu sei que o Mario 1 ao 3, que são os melhores, estão no Nintendinho, mas são difíceis pra caramba, e não tem jogo muito amigável. Você pode ver que o top de jogos difíceis está no Nintendinho, então às vezes ele vai pegar um jogo de super-herói e vai achar uma porcaria. Se você que tá ouvindo é um usuário, vamos dizer que nem a gente, assim, que é um heavy user, um gamer que manja minimamente. Não, minimamente não, porque a gente manja mais do que minimamente. Se você manja pra caralho de games, que nem a gente, assim, e também somos modestos, né? Você tem opções, então você tem os emuladores, e aí você sabe como fazer, não vou ficar te explicando, considerando que você seja igual a nós, você vai saber como usar os emuladores e tudo mais. Agora, se você é um gamer, vamos dizer assim, mediano, um gamer normal, não no nível de doentio como a gente, você então deve ir para aquilo que está no mercado, até pela facilidade de você comprar os jogos que estão hoje, né, sendo ofertados aí no mercado. Uma opção hoje muito barata para você são os jogos de PC, são os jogos de computador, PC ou Mac, enfim, mas os jogos de computador são muito mais baratos do que os jogos de console. Você consegue comprar títulos
até bem mais em conta. Não precisa ser necessariamente na Steam, você consegue comprar em lojas mesmo, às vezes até lojas de departamento, americanas, banca de jornal, você consegue jogos bons para você poder jogar no computador por um preço muito legal. Hoje, por exemplo, não sei das americanas, não sei qual loja aí, estava vendendo Mass Effect 2 a R$19,90, R$29,90, alguma coisa assim. Então, são jogos aí de última geração para você rodar num computador potente, que você compra bem barato. Então, quiçá, os jogos um pouco mais simples, você encontra isso até muito mais em conta. Mas tem também os consoles, né, Vivaco? Que você hoje, por um valor assim não muito alto, tá muito mais acessível do que há tempos atrás, você consegue comprar um PlayStation 3, até mesmo um PlayStation 2, que ainda tá no mercado, ainda tem muita coisa disponível pro PlayStation 2, mas eu, particularmente, vou vender o peixe da minha caixinha, que eu sou fã mesmo, todo mundo sabe, do Xbox, e recomendo a franquia Lego, toda ela, que é toda muito legal. Até o Rock Band, que tem o modo mais fácil de você jogar. Toda a franquia Lego eu recomendo, são jogos assim que, pra mim, foi a grande sacada quem teve a ideia de juntar franquias que são muito queridas, como Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones e mais recentemente Piratas do Caribe, uma versão pra Batman também, que é muito legal. Pegar isso que é de gosto, vamos dizer assim, difícil você achar alguém que não goste nesse meio gamer, que geralmente gosta, né, de Indiana Jones, gosta de Star Wars, gosta de Harry Potter, de Batman, e quem teve a ideia de misturar, de dar vida aos bonequinhos e principalmente aos blocos de Lego, fazer com que eles se transformassem em cenários interativos que você pode transformar em outras peças. Tem puzzles até difíceis, vamos dizer assim, não muito fáceis, que vão fazer a criança pensar, que vão desenvolver raciocínio. É legal se puder jogar de dois, jogar em modo cooperativo, como meus filhos aqui, que eu sábado e domingo aqui deixo eles sozinhos, os dois, durante 1h30, 2 horas, que é o tempo deles no fim de semana por dia, e eles estão aí, um ajuda o outro, eles jogam no modo história, depois voltam pra jogar no modo free play pra destravar os personagens e tal. Então, pra jogar com a família, eu sei que o Vivaco vai falar do Kinect e o Smoke provavelmente vai falar do Wii também, então a minha recomendação é essa. Eu vou falar do Kinect e eu vou falar do iOS. Se você é o papai moderno que tem o iPad, tem o iPhone, o iPod, olha, jogos como Tiny Wings, jogo de raciocínio e divertidíssimo, que é um passarinho gordinho. Normalmente os jogos são de premissas simples e viciantes, como é o Angry Birds. Angry Birds eu recomendo. Ele vai estar aprendendo sem perceber matemática, geometria, física, um pouquinho de terrorismo, mas isso é só você fazer vista grossa, que eu tô brincando, né? O Tiny Wings, eu realmente recomendo. Robot Unicorn Attack, que é um joguinho visceral, que dá pra jogar ele em flash. Muitos joguinhos do Facebook que não pedem licença de idade são bacanas, como o jogo do Thor, do Facebook. O Robot Unicorn Attack tem isso. Canabout, que é um jogo que dá pra jogar em flash. Isso tudo vai estar listado aí, gente. O Canabout é um joguinho. O Angry Birds você pode instalar no Chrome. Você não precisa falar, vou ter que comprar um iPhone pro meu filho. O Canabout também você pode jogar ele. Pode instalar como aplicativo do Chrome ou você pode jogar ele em Flash, mas vai ter um link aí no site. E, cara, é basicamente isso. Jogos com o mínimo de interação. Assim, o mínimo de interação que eu digo, a criança não vai ter que ficar movendo analógico, segurando LR pra segurar triângulo e pular, sabe? Não é que nem Mirror's que pra subir a altura de uma porta tem que apertar 16 botões em meio segundo. Não. É uma coisa que você vai arrastar o dedo e vai. Fruit Ninja, que inclusive vai sair pro Kinect. Fruit Ninja é você cortar frutas com o dedo e no Kinect é com você. Vai ter um vídeo aí na postagem, tá? Eu recomendo jogos que a criança possa se desesperar, se divertir, e ainda de Kinect o que eu mais recomendo é que elas possam cansar, porque quem aqui já ficou de babá ou tem filho sabe que de vez em quando é bom elas se divertirem, cansarem e dormir um pouquinho mais cedo. Demais. Cara, eu vou tentar fazer, assim, por exemplo, 2 pontos, né, cara? Assim, eu acho que, se eu for pegar a minha experiência atual, que é com o Wii, cara, apresenta pro sua criança, pro seu irmãozinho, tudo mais, que nem eu já falei,
o Kirby Epic Yarn, cara. Ele é um jogo bonito, ele é um jogo poético, eu diria até, assim, vendo por um ponto de vista adulto, vendo pelo ponto de vista de criança, cara, ele te conta uma fábula, ele te conta uma história gostosa, ele te conta uma por expressões dos personagens, assim, às vezes você nem precisa, de repente, dominar o inglês, sabe, por expressões e sonzinhos que eles fazem, você consegue pegar mais ou menos o que a história tá querendo te passar, com, sabe, uma jogabilidade simples, um design maravilhoso, simples, que atrai a criançada, é tudo muito colorido, e aquela coisa viva na tela, sabe, o Kirby Epic Yarn, ele tem essa coisa viva, aquela coisa dos tecidos sobrepondo a tela, isso é incrível, é maravilhoso, isso fascina a criançada por experiência própria. Eu acho que isso é um jogo muito legal você dar pra criançada jogar, independente se é menino ou menina, e cara, qualquer jogo do Wii que envolva movimento, eu brinquei com o Just Dance, cara, o Just Dance você vai se pegar fazendo coisas que você nunca imaginou fazendo, sabe? Dançando músicas, ou dançando simplesmente, já que a gente falou do sedentarismo, etc e tal. É demais, cara. Você vai suar um dia inteiro, é aquela coisa da caloria, e você vai ter uma interatividade, assim, ainda mais se você pegar o Just Dance 2, que tem modos de dança cooperativo, onde você é obrigado a fazer um passo com o seu companheiro diferente, não simplesmente imitar o passo da televisão, um cara vai ter que virar pra trás, você vai ter que ficar de costas pra ele e tudo mais, então gera aquela interatividade com o seu irmão, com o seu filho, com o seu namorado, etc e tal, tanto faz, isso é demais. Isso pra nova geração. Agora, cara, pegando um gancho daquilo que o Vacqua falou agora há pouco, cara, o Master System e jogos dessa geração, assim, eles também são ótimos pra você poder apresentar um pouco do que foi aquilo. E hoje em dia a gente não precisa também nem tanto, de repente, depender só do emulador. Se você não é aquele gamer tão viciado, igual o Léo falou que nós somos, entendeu? Que nós conhecemos de tudo, vocês conhecem todas as manhas, bobear, você instala o emulador até no micro-ondas, sabe? Se deixar mais... Super Mario Popcorn, Exato. Mas, cara, ainda vende no mercado, você encontra em grandes magazines, em submarinos da vida e etc e tal. Compre na lojinha da Cidade Gamer, por favor, ajude, né? Você ainda encontra, cara, modelos do Master System, sabe? Com fitas, com 180 jogos, 120 jogos. Jogos na memória, né? Jogos na memória, cara, com os melhores jogos do Master System, sabe? Você vai desde Alex Kidd, a Mickey, a Michael Jackson, jogos coloridos, jogos que você não precisa de grandes movimentos. O controle do Master System é um dos controles mais simples e intuitivos que já existiram, sabe? Deus abençoe a Tectoy que trouxe isso pra gente, sabe? Então, assim, acho que vale a pena tanto você apresentar o console novo, a geração nova, quanto também apresentar esse retrô pra criançada, entendeu? A vantagem é que o Master System hoje você encontra ele muito barato e com uma gama de jogos, num cartucho só você tem o que? Tem, acho que vem com, sei lá, 200 jogos, alguma coisa assim. Cara, os mais clássicos, vai de Sonic até, sabe, diversos jogos. Não dá pra falar, cara. É você pesquisando ou não, compra na Caroda mesmo, eu tenho certeza que não vai se arrepender, a criançada vai gostar, porque assim, eu como estudante de design, eu sei, cara, que assim, é cor e som. E se tem uma coisa que o Master System sabia usar muito bem, era essas duas coisas. Era precário pra época? Era, mas grudava a criançada na frente da TV, cara. E eu joguei muito Master System e não me arrependo, sabe? Então assim, se você me indicar, cara, um pouco de Wii, um pouco de movimento do Wii, mas pega um pouco do retrô também, que vale a pena. E meus queridos, muito obrigado por isso. Eu queria só fazer um questionamento final. Tá grandinho o nosso cast, mas isso nunca é problema, porque o pessoal, pelo visto, adorou todos os nossos casts mais longos. E vocês conseguem ver qual seria o momento de fazer essa transição, de cruzar a barreira com a molecada do violento, do hardcore, não do hardcore, porque às vezes ele tá jogando o New Mario Bros, que chega um momento que você se torna hardcore, mas aí de repente qual é a hora de botar uma metralhadora na mão da criança, uma metralhadora virtual na mão da criança? Qual é a transição? Porque pelo que eu vi, o Kinect vão ter vários jogos que são de briga, mais pra frente vão ter jogos de batalha pra Kinect com os avatares, que vão ser tipo mais fantasiosos, né? Porque é muito feio você ver um cara cortar o cara com a espada e sair sangue, mas se o cara solta uma bola de energia e o outro só recebe a energia e perde um pouco da vida dele, assim, lá em cima, a criança não fica, meu Deus, tipo, não é, o Dragon Ball é tudo beleza até o Tenshinhan perder o braço, sabe, o Dragon Ball Z. Então, que horas, assim, vocês acham que ter o julgamento é sempre estar do lado jogando,
que horas que você acha, se você, Smoke, já teve um irmão que já deve ter feito essa transição, como é que você fez, como é que vocês querem? Quem quer falar primeiro aí? Eu acho que... Desculpa. Vai lá, Smoke. Não, que isso. Eu ia justamente jogar deixa pra você, cara. Eu acho que não tem a hora certa. Eu acho que é uma coisa natural. Aqui em casa, a gente tem uma política com relação a brinquedos violentos que a gente não estimula. Então, a gente não tem brinquedo que nem arma, espada, essas coisas. São coisas que eu não tinha quando era moleque e os meninos também não têm. Eles também não gostam naturalmente disso. Mas é um contrassenso entre aspas, assim, você vai entender. Porque eles não têm uma espada física, não têm uma arma física, mas eles jogam Lego Star Wars e os caras estão lá o tempo todo com sabre de luz, quebrando pra cima e pra baixo, batendo e fazendo acontecer. Então, não é necessariamente um contrassenso, porque eles sabem o limite. Claro que criança mistura muito realidade com ilusão, mas eles sabem que não é porque eles controlam um bonequinho na tela que tem um sabre de luz que ele vai poder pegar um cabo de vassoura e sair dando pancada no irmão. Então, isso a gente deixa muito claro. Não precisa ficar o tempo todo do lado, pelo menos eu não tenho esse hábito, eu deixo eles ficarem sozinhos, eu deixo eles desenvolverem essa liberdade de um ajudar o outro, de um atrapalhar o outro, de um querer desativar o outro pra poder ir mais rápido pra uma fase, porque o outro tava atrapalhando, depois a hora que ele conseguiu passar, ele ativa o outro de novo, não sei o que. Isso acontece naturalmente, acontece muito, mas acho que é nisso que eles vão se entendendo, é nisso que eles vão se desenvolvendo. E já tem um interesse natural quando eles me veem jogar outros jogos, que jogam em horários diferentes, de sentar do lado, de ajudar, de falar o que vai acontecer, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que ativa essa mira telescópica, como é que dá um golpe assim, esse especial, como é que compra, não sei o quê. E é isso que é uma evolução natural. Vai chegar uma hora que eles vão querer experimentar, eu vou pegar o controle e vou dar na mão e falar, então, tenta aí, ou pega o segundo controle e entra de co-op aqui comigo, vamos tentar jogar junto, sabe? Não aconteceu ainda, mas a hora que tiver curiosidade de falar, pai, posso tentar? Eu vou entregar o controle e vou deixar sem problema nenhum. Eu confio na maneira como a gente está educando, confio em mim, na minha esposa, a maneira como a gente está direcionando isso, e acho que não vai ter grandes problemas. Hoje, os jogos hardcores, né, que a gente fala, eles levam muito mais tempo também, eles são muito mais difíceis. Então, para criança, quando você, vamos dizer, morre muito rápido, né, como estava falando agora do Gears of War, a frustração é grande de você morrer muito rápido. Você nem bem começou a jogar, já morreu, mas porra, não vou jogar, larga, isso é muito difícil. Então é uma coisa natural, eles me veem persistindo, então eles me veem, que nem agora tava antes deles dormirem, eu comecei a jogar a fase final do Gears of War, o general final do Gears 1, que é muito complicado. E ele me viu começar e morrer, 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 sem parar. E ele falou, pai, mas esse jogo é muito difícil. Falou, pois é, mas é na tentativa de superar a fase difícil que você fica bom pra jogar as outras fases também. E ele, ensinamento de gamer. Ensinamento de gamer. Olha aí. Prestou atenção, assim, entendeu? Então eu acho que é natural, vai acontecer. A hora que ele achar que quero experimentar, deixa eu jogar também, dou o controle na mão dele e vamos embora. E isso é o bacana, porque essa parte eles aprendem com você, que é a figura do pai, mas eles não fazem ideia do quanto o videogame ajuda pra eles aprenderem com eles mesmos, né? Como você falou, ele aprende a desativar. Aí o irmão que fica desativado no Lego, pra quem não sabe, dá pra você apertar um botão e a outra pessoa parar de ser controlada e o computador controlar. Isso que seria o que o Léo falou de desativar. Isso, você muda o player pro inteligência artificial. E aí eu garanto que toda vez que volta que sai da inteligência artificial, vem aquela vontade de, eu não vou deixar isso acontecer de novo, eu vou me esforçar, eu vou fazer dar certo. E cara, essa é a magia, é você querer ser melhor. O videogame é uma das poucas mídias que você quer ser melhor para se divertir mais, sabe? É isso mesmo. É o que a gente faz com o podcast. Você não quer melhorar a edição, você não quer melhorar os participantes, você não quer melhorar o papo porque vai dar dinheiro. Como a gente sabe, é difícil pra caramba. E outra coisa também, você não quer ficar melhor pra você desbancar o outro, entendeu? Eu não quero falar, eu vou botar uma qualidade foda, porque assim eu ultrapasso Radiofobia, eu ultrapasso o Jovem Nerd, eu ultrapasso o Cidade Gamer. Não, eu quero ter uma qualidade melhor porque eu quero proporcionar
isso pros meus ouvintes. É uma coisa que no game é a mesma coisa. Eu quero me tornar melhor pra eu ter uma experiência mais agradável de jogo, né? O Léo, ele falou, o Léo na qualidade de pai, eu acho que é o melhor exemplo de nós três aqui, ele falou uma palavra muito importante, que é, algumas palavras muito importantes, que foi ele estar do lado e o fator educação, né, cara? Assim, é lógico, educação vem de casa, cada um tem a sua, etc e tal, mas essa barreira, ela começa a ser quebrada a partir do momento que o seu filho, o seu irmão, o seu priminho, etc e tal, ele vem te observar, cara, e se ele tá te observando e você tá transpassando pra ele algo bom, entendeu? Às vezes você nem precisa ficar, se você tá jogando um Mortal Kombat da vida que o cara rasga o outro no meio, às vezes você nem precisa ficar virando pra ele e falar assim, viu, ele tá rasgando ele no meio, mas isso é errado, isso não se faz. Às vezes não, isso é uma coisa natural, sabe? Isso a pessoa vai sabendo distinguir, tendo, é lógico, um acompanhamento ao lado, o que é realidade e o que é virtualidade, entendeu? O que é uma brincadeira dentro de um ambiente virtual, que é uma coisa fora que nunca se deve acontecer e nunca aconteceria também uma pessoa rasgar a outra no meio. Então, por exemplo, que nem no meu caso, que eu tenho hoje um irmão de 16 anos, eu passei por isso com ele, foi nessa coisa da observação, entendeu? Foi aquela coisa que a gente falou um pouco atrás de torcer. O meu irmão, ele ficou muito tempo torcendo comigo em jogos, entendeu? Eu lembro como se fosse ontem, quando eu jogava um jogo de PlayStation 1, um RPG que eu sou apaixonado, inclusive, que é o Legend of Legaia, de PlayStation 1, e eu passando por todas as etapas do jogo, com o meu irmãozinho do lado, ele devia ter uns 7 anos, mais ou menos, e ele vibrava junto comigo a cada boss que eu matava, numa dungeon nova, etc e tal. E quando ele me acompanhou comigo até o fim do jogo, eu consegui acabar com o último boss, e eu subir os créditos, eu emocionado com o meu esforço, e o meu irmão do lado, junto comigo, falando assim, eu também quero passar por isso, sabe? Tanto que dias depois que eu terminei de jogar, era ele que estava tentando jogar. Então assim, por exemplo, essa foi a transição natural que aconteceu, entendeu? Foi aquela coisa tipo assim, eu quero passar por isso, por essa sensação boa que ele tá passando também. Ou, de repente, encarar a frustração, que, né, o Léo falou, de morrer várias vezes e tudo mais, mas você saber que uma hora você vai ganhar, entendeu? Então eu vou continuar lutando com aquele igual o meu pai lutou, igual o meu irmão lutou, etc e tal. Hoje, pra você ter uma ideia, o meu irmão com 16 anos de idade vira e mexe, ainda liga o emulador de PlayStation 1 pra jogar Legend of Legaia, e a gente fica lembrando, puta, lembra como esse cara era difícil, etc e tal. Então assim, essa barreira foi passada naturalmente, cara, e assim, é por educação sim, entendeu? Eu não acho que não seja, entendeu? É por uma associação de observação, entendeu? A gente como pai ou como irmão mais velho, a gente serve de exemplo, entendeu? Então, querendo ou não, os menores, eles acabam copiando a gente, agindo como a gente, e se você é um maluco do caralho, a tendência dele ser também é grande, entendeu? Então, assim, com certeza. É lógico, cara. Então, assim, é observação. Não existe uma coisa, tipo assim, você não vai jogar até os 12 anos de idade. Depois dos 12 você pode jogar. Não, cara, deixa ele observar você, deixa ele sentir junto com você, deixa ele se emocionar junto com você, sabe? Essa barreira vai sendo quebrada naturalmente quando você menos vê, cara. Ele tá jogando cooperativo com você e se divertindo junto. Uma coisa que tá acontecendo aqui agora bacana, né, que tá meio que estimulando essa mudança essa transição, é na compra agora do Xbox zerado, a compra dos jogos pela live. Então eu comprei o Castle Crashers, né? E Castle Crashers é um joguinho muito bacana, mas é um joguinho, se você for ver, é violentinho, né? Você tá ali, o carinha tá lá, um cara aparece lá, um cara sem cabeça, cortado no meio. É meio Happy Tree Friends, né? Isso. E os meninos olhando aquilo ali. Então, você vê, eu já tô providenciando um terceiro controle do 360, porque eu só tenho 2. Tô providenciando um terceiro pra poder jogar Castle Crashers, eu e os 2. Jogar os 3 juntos. Porque Castle Crashers dá pra jogar até 4. Isso. E vai ser o primeiro jogo que a gente vai jogar junto, os 3. E aí vai ser legal, porque aí eu vou poder estar junto com os 2 ao mesmo tempo, cada um. Então o pequenininho já tá excitadíssimo, né? Outro dia eu tava dando banho nele, ele veio perguntar pra mim se ácido era um elemento. Ácido é um elemento? Eu disse, não, filho, ácido não é um elemento. É porque tem a magia... verdade. Não, porque ele falou assim, porque ácido é um elemento. Ele falou assim, fogo é um elemento, gelo é um elemento, eu não sei, raio fogo, é um elemento, gelo, raio é um elemento e ácido é um elemento. Falei, não, filho, como assim? Não, porque não tem o Castle Crashers, não é? O elemento do fogo, o elemento do gelo, o elemento do ácido. Falei, mas do que é do ácido? Não tem aquele verde? Ele já associou o bonequinho verde, o cavaleiro verde, com ácido. Porque no Lego Batman, o ácido é verde. E ele é o boneco do ácido. Cara, olha que incrível isso. E eu não sei qual é o poder do cavaleiro
Cavaleiro Verde. É ácido. Mas então, o Leone já associou com o ácido que no Lego Batman ele tem o ácido dos inimigos lá e tal, então é verde, então ele já associou. E eles pegam muito rápido as coisas, entendeu? Então ali talvez já seja um jogo que eu vá jogar com os dois, que vai acabar meio que já fazendo uma ponte pra essa transição. E por favor, ouvinte, tanto os ouvintes desocupados do Radiofobia que vem cá, os taberneiros do TabernaCast e os ouvintes moradores pixelados, coloquem nos comentários, por favor, os jogos que vocês sabem que estão na live, tanto na live brasileira quanto americana, que servem para mais de 4 pessoas, porque não só o Léo vai querer jogar, vai ter dia que talvez se reúnam várias pessoas, sabe, ou até mesmo pro Léo, afinal de contas temos o Radiofobia em Pixels aqui na Cidade Gamer, ele vai ler, se ele não ler, eu mando por e-mail para ele. Não, vamos ler, inclusive nós também podemos marcar esses jogos cooperativamente, via live pra gente poder jogar junto, né? É, bem isso. E, pessoal, eu queria, primeiro de tudo, agradecer vocês, meus convidados, que abriram suas casas e os seus corações aqui, falaram das famílias de vocês, mudaram o tema do cast no meio e mudou de um jeito singelo e delicioso. Passamos a falar de games e família, né? E, cara, falamos desde Chapolin a Gears of War. E nunca antes na história desse país, né, se viu essa expansão de assuntos tão longa. A gente viaja, né, cara? Por favor, caso algum morador pixelado não tenha lido a Gazeta Gamer e não saibam quem são vocês, por favor, se apresentem. Primeiramente, meu querido Rafael Smoke, da Taverna do Smoke. Se apresente, o que é Taverna do Smoke? Bom, então, eu sou o Rafael Smoke, como o próprio Vivaco já falou. Eu sou dono lá da Taberna do Smoke, um blog de variedades entre filmes, HQs, cinema, jogos, etc e tal, onde o nosso carro-chefe, assim como de todos os nós aqui, é o meu podcast, é o nosso podcast, é o TabernaCast, onde, cara, não vou dizer pra você que é um podcast sobre X, não é, nós somos mais um podcast de variedade, onde, na verdade, o que a gente brinca é com o fato de estarmos dentro de uma taberna, entendeu? Então, chega lá, pede a sua bebida, senta na mesa com a gente pra bater um papo, a gente tem o garçom zumbi, que é o responsável por pegar as bebidas mais bizarras do mundo, inclusive ele ainda não conseguiu a bebida do Vivaco, que ele pediu da última vez, que foi extremamente bizarra. O link tá aí no post do podcast que eu participei sobre a fossa, meus queridos? Foi muito legal gravar, mas, passa lá, tabernadosmoke.com.br, quinzenalmente tem o TabernaCast, papo bem descontraído, bem animado, a gente não é especialista em porcaria nenhuma, a gente procura falar de um pouco de tudo, brincando, sabe, ou não, ninguém é responsável por fazer ninguém dar risada, mas a gente pelo menos faz uma coisa gostosa. Estamos lá eu, minha namorada da Cristine e os amigos Rodrigo de Salles, o Vulto Vermelho, e a Lilith e a Priscila. Apareçam lá. E você, meu querido Léo Lopes? Caso alguém não saiba quem é você. Eu sou um humilde servidor que navega pelas ondas internetais e, eu tô aqui no Cidade Gamer como o secretário de comunicação dessa bagaça, tá cada vez maior e cada vez mais povoada e fazendo sucesso na internet, inclusive está concorrendo ao prêmio Top Blog. Se você não clicou ainda no banner, faça o favor de ir lá e clicar naquele banner e votar no Cidade Gamer dentro do prêmio Top Blog 2011. Eu tô aqui, então meu papel de secretário da comunicação estou desenvolvendo aqui, acredito que à altura, pelo menos agradando o prefeito e meus amigos, e à medida que o Vivaco aí, Kodoji e companhia forem me chamando, eu quero estar sempre aqui. Já é a terceira vez que eu participo e pretendo participar outras vezes mais. É a minha oportunidade de falar de uma maneira diferente, de uma maneira um pouco fora daquilo que eu faço no Radiofobia, onde lá sim eu sou o host e sou o gerente daquela bagaça. É um programa de rádio disfarçado de podcast, do qual Carlos Vivaco também faz parte como integrante fixo, então somos colaborativos até o final. Radiofobia.com.br e cidadegamer.com.br são blogs irmãos e sempre juntos, como arroz japonês e picles. Isso eu já vou avisando, eu já me convidei para sempre
108 TabernaCasts. Participei de um da Fossa, contei minha história de vitória. E quando eu participar mais, eu oficializo a irmandade com o Taberna, porque gosto muito do pessoal de lá. E eu quero manifestar aqui a minha mágoa no meu coração, porque eu nunca gravei um TabernaCast, apesar do Smoke já ter gravado Radiofobia, eu nunca gravei um TabernaCast. Estou me sentindo persona não grata naquela taberna e vou tomar altos porres de hidromel por conta disso. Não se preocupa. É o que eu falo pra todo mundo. Relaxa, cara. Você tá na nossa pauta. Não se preocupe. Não, mas é sério, Léo. Não se preocupe. Assim como foi com o Viváqua, cara, eu preparei o assunto X pro Viváqua. O Viváqua fala de games, não vamos jogar o Viváqua pra falar de outra coisa, cara. Fossa. Léo, nós temos um assunto perfeito pra você também, cara. Tem. Nossa. Poço artesiano, né? Se o Viváqua falou de fossa, eu vou lá falar de poço artesiano, então. Tá bom? Tá ótimo. Desse jeito. E já perceberam, né? Esse podcast foi uma desculpa pro Léo finalmente encostar o Smoke na parede. E a gente falou durante 2 horas só pra isso, quando eu podia ter mandado uma DM pra ele, né? Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Eu sou o Prefeito Viváqua. Se você ouviu isso pelo feed, acesse o cidadegamer.com.br. Temos colunas, conteúdo original produzido ou, no máximo, capturado pelos nossos queridos curadores. Um abraço pixelado. Até semana que vem. Beijo pixelado do gordo. Já tô me despedindo de novo. Tchau! Tchau! Beijo do gordo! Tchau! Uou! Amina baba yetu yetu liye kunjina lako elitukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu. Amina baba yetu yetu liye kunjina lako elitukuzwe. Tuangalie chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu.